Boa tarde, seja bem-vindo ao nosso Link Esporte Clube, aquela sua live de resenha de futebol diária, hein? De segunda a sexta-feira, sempre aqui no Link Esporte Clube. São 3 edições, às 10 da manhã tem o nosso boletim, comando da Aline Bravo, depois meio-dia, eu, Aline e Dinei, de 18 horas, 6 da tarde, eu, Aline e Dinei. Hoje, terça-feira, com assuntos importantíssimos relacionados ao futebol. Por quê? Porque os 2 maiores clubes do Brasil, em termos de popularidade pelo menos, vão estrear em competições importantes. Daqui a pouco, às 7 da noite, tem o Flamengo jogando contra o Milionários da Colômbia, na estreia das 2 equipes na Copa Libertadores 2024. É o início da caminhada dos brasileiros na Libertadores, representando o Brasil, o Flamengo aí, no caso, que é também um dos favoritos à conquista do torneio continental. E depois, às 9h30 da noite, pela Sul-Americana, jogando no Uruguai, o Corinthians enfrenta a equipe do Racing. É o Racing, obviamente, do Uruguai, né, porque o jogo será em Montevidéu, e o Timão também com essa obrigação, entre aspas, de dar uma resposta ao seu torcedor depois do fracasso no Campeonato Paulista, sequer se classificando à fase de mata da competição, né, sendo eliminado na primeira fase do Campeonato Estadual. Vamos ver qual é a resposta que o Corinthians e seus jogadores, sob o comando do Antônio Oliveira, o Tonhão da Fiel, conseguem dar para o torcedor a partir da competição sul-americana. Tudo isso a gente vai discutir a partir de agora. Vamos falar muito também da repercussão das declarações do John Textor, porque hoje nós temos um desdobramento com relação a tudo que ele falou. Não em função do que ele falou, mas o Senado Federal noticiou agora há pouco a instalação da CPI para a investigação da manipulação de jogos no futebol brasileiro. E o John Textor deve ser ouvido nesta CPI. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E tem dirigente se manifestando sobre as declarações do John Textor. Isso aconteceu agora há pouco. O Júlio Casares faz declarações fortes com relação ao presidente do Botafogo e as insinuações que ele tem levantado com relação ao futebol brasileiro e, é claro, especificamente jogadores do São Paulo Futebol Clube. Tudo isso a partir de agora. Comigo, com a Aline Bravo, que tem sempre também destaques e informações importantes para você aqui no nosso Link Esporte Clube. Tudo bem, Aline? Tudo bem, Frank. Uma boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Link Esporte Clube. Hoje é um dia importante para o Coringão, hein? Que tem que dar uma resposta para os torcedores aí. O Corinthians que não fez uma boa campanha no Paulista, mas tem tudo para ser um dos favoritos, quem sabe, aí na Sul-Americana. A gente vai debater muito sobre isso aqui, né, Frank? No Link Esporte Clube. E tem um corintiano aqui do meu lado que eu ainda não vou chamar, que você vai apresentar, que tá louco para falar desse jogo, viu? Sabe o que eu estava pensando? Como é que deve estar o coração dessa figura nesse momento? Mas antes dele falar da situação de saúde dele, como ele está emocionalmente, dizer a você o seguinte: participe aqui do nosso Link Esporte Clube, mandando a sua mensagem no chat da nossa transmissão e, é claro, se inscrevendo também no nosso canal, acionando o sininho para receber as notificações e deixando um like aí na nossa transmissão. Você pode também compartilhar o Link Esporte Clube com as suas redes sociais, tá bom? Clica aí, copia o link, manda para todo mundo, para os seus amigos, nos grupos de WhatsApp e compartilha também com as suas redes sociais, tá bom? Vem junto com a gente fazer a resenha aqui do nosso Link Esporte Clube. Como é que tá esse coraçãozinho? Dinei Corinthians 18. Chegou o dia, Dinei. Daqui a pouco tem Timão, Dinei. Boa noite, Frank. Boa noite, minha irmã Aline. Boa noite, turma. Hoje é o dia. Hoje é o dia, turma. Hoje é o dia do campeonato mais importante da América do Sul, a Sul-Americana. Por que eu falo isso? Por quê? Poderoso Timão na área. Hoje é dia de Corinthians. Hoje a audiência sobe. Pronto, falei. Vai, Corinthians. Mas você tá mais empolgado ou mais apreensivo? Não, hoje é a estreia do Poderoso. O Poderoso vai jogar. Hoje a audiência lá em cima. E aí, você pode ter certeza. Hoje não tem Globo, não tem raio que parta. Hoje eu vou te falar uma coisa. É Corinthians. E vou te falar uma coisa, hein? E vai pegar o Racing. O Racing mais forte da América do Sul. Não é o Racing da Argentina, é o Racing Não, isso na sua opinião, na minha humilde opinião.
O Racing mais forte é o do Uruguai. Mas eu achei que você estava com essa história aí, porque ontem era 1º de abril, aí valia qualquer Eu também. Não, mas ontem era 1º de abril, hoje é dia 2 de abril. Qual que é a diferença? De um dia. Então o Racing mais forte é do Uruguai. Mas hoje é o dia da verdade. Não, na verdade, então, por isso que eu tô falando pra vocês, é que vocês são tudo contra o Corinthians. Não, imagina. Tudo vocês são contra o Corinthians. Quem é contra o Corinthians? O Corinthians vai jogar hoje. Você vai ver. Hoje o Tonhão da Fiel vai mostrar o nosso time, nosso elenco, o nosso trio de ataque. Nossa, depois nós vamos conversar sobre Pedro, isso. Raul e Yuri Alberto hoje, então. Pra sua felicidade? De ataque. Na minha humilde opinião, eu já prefiro outro trio. Romero, Yuri Alberto e Wesley. E se tirasse o Wesley? A gente coloca o Yuri Alberto, Pedro Raul e o Mantém Romero. a dupla de centroavantes. E o Romero em outro lugar. Eu já não gosto desses dois atacantes, porque contra o Londrina já não deu certo. Jogar o Pedro Raul e o Yuri Alberto pode ser numa circunstância de, num segundo tempo, se precisar. No meu modo de entender, eu acho que no primeiro tempo tem que jogar com os dois abertos. No caso, Romero, Wesley, ou Yuri Alberto, ou Pedro Raul. Então é isso. Ai, meu Deus, hoje é Corinthians, hein? Aguenta hoje, família corintiana. Vai, Corinthians! Bom, Vai, Corinthians. Vai, Corinthians mesmo. Hoje vocês aguentam. Hoje nós vamos falar de Corinthians, que é o maior campeonato da América do Sul, qual que é? E que reflexo você Qual acha que é? é a Libertadores? Não, Sul-Americana. Porque o seu time não tá, o meu time tá. Tá certo, né? Sob esse ponto de vista, tá É o certo. Corinthians. Ô Ginei, me diz uma coisa aqui. Até que ponto pode influenciar no desempenho do Corinthians hoje o fato do Corinthians ter ficado praticamente um mês aí inativo, só treinando, e fez aí depois aquele jogo treino contra a equipe do Londrina, né? Porque tinha um amistoso também marcado contra o Santos. Mas aí acabou não ocorrendo, porque teve um acidente lá na descida, né? E o Corinthians foi até o meio do caminho, teve que voltar, enfim, teve essa preparação prejudicada também. A Aline vai ser uma grata revelação esse ano, né, de comentarista mulher. Ela é fera. Ela É uma realidade. Ela entende mais do que eu. Isso é verdade. Oh, meu Deus. Entende mais do que eu. Ela falou uma verdade aqui. Os jogadores do Corinthians têm que dar uma resposta para a Fiel, porque foi vergonhoso sair na fase de grupos do Campeonato Paulista. Então, eles têm que dar essa resposta. Eu já não boto tanto a culpa no Tonhão da Fiel, porque o Tonhão da Fiel pegou no meio do caminho e se ele chegasse antes, o Corinthians classificava para as oitavas, para o mata-mata do Campeonato Paulista. Mas os jogadores estão em débito com a torcida do Corinthians e espero que eles deem a resposta hoje à noite contra o melhor Racing da América do Sul, que é o Racing do Uruguai. Mas assim, Se o Dinei falou... Tá certo, Aline, porque assim, se a Sul-Americana é a maior competição da América, o Racing pode ser o maior Racing da América também. Não é, Aline? Não, Tem tá uma lógica certo. aí no pensamento. Esse Racing aí já jogou tantas vezes contra o Corinthians, aliás, né? CRM para mim foram 2 jogos e 2 vitórias do Timão. Aí já tem um retrospecto ultra Aí, ó, positivo. 100% de, não sei, aproveitamento, a gente pode falar? 100% de aproveitamento do Timão contra o maior Racing desse Brasil, o Racing do Uruguai, segundo o nosso grande Dinei, né? Sabe, turma, é que vocês não estão pegando por aí, mas eu tô vendo o Frank piscando pra ela, eu não tô entendendo essa piscada. Eu juro, viu, turma, é que vocês não estão vendo. Ficar assim o Frank pra ela, eu vou te falar, é que Não, vocês senhor. não Não, estão a gente tá falando uma verdade aqui. mas é verdade. Não adianta você ficar piscando pra ela, que o público aí tá me entendendo. Não, claro que tá vendo. O público, eles estão me entendendo. Eles sabem que o maior campeonato da América do Sul é a Sul-Americana. E só vai melhorar se o Corinthians, no Brasileiro, chegar em primeiro ou 4º lugar e classificar para a Libertadores. Ou vencer a Sul-Americana, que classifica Sim, para a Libertadores. vencendo a Sul-Americana, a gente classifica para a Libertadores. Aí a Libertadores pode ser o melhor campeonato da América do Sul. Você acha, antes da gente... A gente vai colocar daqui a pouco o provável Corinthians, né? O jogo é às 9h30, então vai sair ali para umas 8, 8h30 a escalação oficial. A gente vai colocar daqui a pouco o provável Corinthians para você analisar. Apesar de que quem acompanha já sabe o provável. Você acha que é mais fácil para o Corinthians, ou será mais fácil para o Corinthians, né, nesse segundo semestre, chegar à Libertadores pela Sul-Americana ou pelo Campeonato Brasileiro? Eu acho, Frank, a Aline e turma que está do outro lado, o Campeonato Brasileiro, na minha humilde opinião, é mais difícil que a Sul-Americana. Porque aqui você joga, são 38 rodadas e são praticamente 38 clássicos. Não vou falar 38 clássicos. Uns 30 clássicos você pode botar.
Tira uns ali que você já sabe que vai cair. Eu não vou dar os nomes aqui porque fica falta de ética. Eu vou ficar falando quem vai cair ou não. Sim. Mas você sabe que são 30 classes. Você pega Corinthians Atlético, Corinthians e Flamengo, Corinthians e Palmeiras, Corinthians e São Paulo, Corinthians e Vasco, Corinthians e Fluminense. Aí você vai. Aí 15 jogos aqui, 15 ida, 15 volta, 30 jogos. São 30 classes. E a Sul-Americana não, eu já não vejo assim. Eu acho que na Sul-Americana eu vejo o Inter, que é um clássico, o Atlético Paranaense é difícil, e eu acho que eu vejo o Boca Juniors. Por tradição, né? Pela tradição do Boca, porque o Boca não está tão bem no campeonato argentino, mas a camisa do Boca, quando chega no mata-mata, é complicado. Né? Eu já joguei 2 vezes contra o Boca, e infelizmente apanhei as 2 com o Corinthians, contra o Boca, né? Mas o Boca, então vocês parando para analisar, são 30 clássicos no brasileiro. E de volta, 15-15. E na Sul-Americana são esses, no meu modo de pensar, são esses 3 jogos. Então vai ser 6 clássicos. Então acho que o caminho mais fácil é a Sul-Americana. Porque teoricamente você pega esses times aí nas fases de mata-mata lá na frente lá. E assim, essa fase aí de grupos, né, Aline? Se o Corinthians não passar, só tem o Argentino Júnior ali. Só o Argentino Júnior. Tem o CRM de hoje. O Argentino Júnior é o CRM, o Clube Racing de Montevidéu. O mais forte da Para mim é do registro dos médicos lá, do Conselho Regional de Medicina, CRM. Então, do grupo do Corinthians, que tem Corinthians, o Racing, o Boca e... Não, o Boca. Não, o Argentino Júnior e o quarto é o... eu tô tentando lembrar também. Acabei de... deve ser o Nacional do Paraguai. Isso, Nacional, só que o Nacional que não é do Uruguai, é o do Paraguai. Mas esse é o Nacional de verdade. Não, é o do Uruguai que é o de verdade. Vocês estão de brincadeira comigo. Vocês estão de sacanagem comigo. O Nacional forte é o do Paraguai. O Nacional forte é o da Comendador Souza, que está na 4 do Paulista. Esse aí é forte, sim. Esse aí é forte ali perto do Mundial e perto do pedindo do campeão de tudo. Sim. Então, a gente tá falando do grupo do Corinthians. Mas eu posso falar uma coisa pra vocês agora é sério. Esse grupo é mais difícil que os grupos da Libertadores. Esse grupo? Pode. Meu, se o Corinthians, só passa um. Classifica um. Classifica só um. Se o Corinthians não ganha. Você não entendeu, né? Do Uruguai. Do Racing do Uruguai. Do Nacional do Paraguai. É verdade. Aí tem só o Argentino Júnior que dá, se tiver muito inspirado, né? Fazer uma ótima campanha para passar também e brigar com o Corinthians. Se o Corinthians não passa nesse grupo, aí, amigo... Aí dá para fazer protesto lá na frente do CT. Não dá ideia ali. Eu vou ser sincero para vocês. É o grupo mais difícil. Dinei, não brinca assim. Tô falando para você. Você pega o Nacional. Nacional tem tradição. Não, é outro Nacional, Dinei. Vocês que estão falando. Vocês estão falando. O Racing tem tradição na América do Sul. E o Argentino Júnior... É que assim, o Racing tem tradição no Uruguai. O Nacional tem tradição no Paraguai. Aí, irmão. O Argentino Júnior... Faça-me um favor, pode levar o Fausto Vera de volta para casa. Leve embora esse pé de rato aí do Fausto Vera. Até porque estão devendo, né? Não pagaram. Mas ele também nem jogou. Mas aí... Ele enganou nós, eu vou te falar uma coisa. Mas ele não enganou ninguém. Ele não tem culpa do Corinthians ter caído no conto. Ele não tem culpa. A culpa é de quem foi lá e contratou. Vai. Dinei, tô errado? Não, tá certo. Fizeram isso com o Fausto Vera, fizeram isso com o Matias Rojas. O Corinthians está devendo o argentino? Não pode. Por Argentino Júnior está devendo. Então sabe o que o Corinthians faz agora? Pega o Fausto Vera, já vai jogar lá. Toma, embrulha ele e devolve com ele. Pronto, tá tudo certo. Não, mas aí o Argentino Júnior vai falar: ô filho, você comprou, agora você paga. O produto eu te entreguei. Olha, eu vou te falar uma coisa. Tratando o jogador como produto. O argentino, vou te falar uma coisa. Com todo respeito, se o argentino não passa uma bola, não faz um gol. E esse argentino dá um pontapé em ninguém. Antigamente eu jogava contra a Argentina, era duro, hein? O argentino chegava. Esse argentino nosso não faz nada. Por isso que eu tô te falando, vai jogar Corinthians e Argentino Júnior, já embrulha ele, assim, bonitinho, vai embrulhar. Embrulha. E faz assim, toma, para vocês de volta. Pronto, acabou, não tem mais dívida, não tem mais nada. Volta para onde que ele veio. Eu tenho uma pergunta que acho que é crucial e importante para você. Para a gente entender cabeça de Dinei. Dinei, é mais difícil ser torcedor ou foi mais difícil ser jogador de futebol? Eu acho que é mais difícil ser torcedor, porque torcedor não... Você ser jogador de futebol, você ainda pode, dentro de campo, resolver algum jogo, fazer alguma coisa para o seu clube.
Agora, torcer é fogo. Ainda você pega uns caras lá, igual no Campeonato Paulista, que nós sofremos, ser torcedor é a pior coisa que tem. Você não pode fazer nada. Você só pode reclamar só reclama, ou elogiar. Vibra, grita gol, você xinga, mas não pode fazer nada. Os caras ficam bolados quando você reclama, porque o Dinei, para quem não sabe, o Dinei é torcedor de arquibancada. A gente vai fazer jogo lá na Neoquímica Arena, o Dinei tá lá no meio da galera e ele vem pra frente, ele protesta, ele xinga, ele fala, ele reclama. Ele é torcedor. O torcedor raiz, né, Dinei? Sim, eu era da Gaviões da Fiel. Antes de ser jogador profissional, eu era da arquibancada. E tem mais. E vocês hoje você tá ficando ali na central, né, Malandro? Hoje eu tô mais tranquilo. Ele tá mais elitizado hoje em dia. Eu já sou mais eu sou vovô, então ele tem que ficar mais... Não dá pra ficar pulando os 90 minutos, né? A gente tem que ficar tranquilo. Mas eu vou te falar uma coisa. Mas as pessoas ainda falam assim, pô, você não pode... Você foi jogador, você não pode criticar os atletas atuais. Eu falo, primeiro, eu nunca me acho que eu sou ex-jogador do Corinthians. Eu sou torcedor do Corinthians. Eu sou ex-atleta, mas sou torcedor do Corinthians. Então, eu posso, sim, criticar quem eu quiser. Porque eu sou torcedor do Corinthians. Eu sempre fui torcedor do Corinthians. Já fui atleta. E agora eu vou ter que ser o quê? Torcedor. Então, se eu quiser criticar, vou criticar sim, senhor. Pronto, falei. E quando você era atleta também... Você não era assim o politicamente correto, né? Você jogava em vários clubes, todos os clubes que você... A cara dele. Mas não no sentido da torcida. Em todos os clubes que você jogou, todo mundo sabia que você era corintiano. Sim, mas eu sempre fui profissional, né? Sim. Você tem igual vocês na área de vocês agora, até eu, quem diria, Claudinei aqui no meio da como é que eu posso falar? Você já fez uma final contra o Corinthians, já? Que você lembra? Já joguei várias vezes contra o Corinthians, mas nunca fiz gol contra o Corinthians. Mas final. Não, final não. Final não nunca, pegou. Nunca E se acontecesse, você tá jogando lá em Minas, sei lá, e vai fazer uma final de Copa do Brasil Cruzeiro contra... e Corinthians. Ixi, Maria, contra o Corinthians. Aí você tem que cobrar o pênalti. Aí você... vai pros pênaltis. Aí é o Dinei que vai bater. Eu meti um desmaio. Não, eu até me arrepio. Eu sou filho do Corinthians. Meteu um Gilmar Fubá. Meteu um desmaio em mim, mano. Pode falar uma coisa pra você? Agora entre nós aqui. Olha, quando eu jogava o Corinthians, dava uma preguiça de pisar na área. Essa foi ótima. Dava, Dinei? Ficava longe? Os caras eram rápidos, eu ia no troço, dava uma preguiça, uma brincadeira essa parte. Eu era profissional, né? Mas nunca fiz gol contra o Corinthians. Nunca, mano. Nunca, jogando pelo Cruzeiro. Mas você teve oportunidade, assim, você fala, esse eu tinha que já. Antes de eu voltar pro Corinthians em 98, Guarani e Corinthians lá no Brinco. No Brinco. Não, foi em Moisés do Carelli porque tinha caído o muro lá do Brinco de Ouro. Aí nós jogamos Guarani e Corinthians lá no Moisés do Carelli, no campo da ponte. Aí foi 1-1, aquele jogo eu arrebentei com o jogo, mas eu era o Ney goleiro, eu chutei 2 vezes, uma bateu na trave, outra o Ney espalmou. Mas se tivesse que fazer gol, era profissional, né, pô? Mas você falou graças a Deus, né? Graças a Deus. Não entrou. Até hoje eu bato no peito. Eu nunca fiz gol no Esporte Clube Corinthians Paulista. Sabe que coisa melhor que isso? Nunca fiz gol no Corinthians. Não, porque eu fiquei imaginando assim, o seu sofrimento como torcedor por tudo que você passa pra gente, entendeu? Eu vou te falar uma particularidade pra vocês. Eu sofria mais quando estava jogando no Corinthians. Vamos supor, o dia que eu mais sofri na minha vida foi o dia que eu perdi pênalti contra o Palmeiras. Porque eu acho que não era pra... Era semifinal ou quartas de final? Quartas de final na Libertadores. Em 1999, porque eu acho que eu não deveria estar ali batendo pênalti, porque ali já veio mais o torcedor. Aí depois eu falando com o Oswaldo Oliveira, eu falei, poxa, eu não deveria, porque eu não fui como profissional, eu queria fazer gol de qualquer jeito no pênalti, e aí me deu veio uma coisa de torcedor, mano. E ali eu fiquei uns 20 dias quando eu perdi, eu fiquei muito com a cabeça para baixo. Se você é profissional, você não abaixa a cabeça. Eu fiquei uns 20 ou 30 dias mal, por causa eu perdi o pênalti contra o meu maior rival, quando foi o Palmeiras. E isso me atrapalhou. Nossa, eu imagino, parabéns pelo deve dar até uma dor de barriga, né? Me atrapalhou, sabia? Nossa. Não imaginava isso aí. Ontem você falou da situação de bater um pênalti decisivo, assim, cobrança, mas não imaginava depois desse pênalti, eu sempre fui bom cobrador de pênalti, no Guarani, no Inter, sempre batia pênalti. Depois desse pênalti que eu perdi contra o Palmeiras, aí nós fomos de novo em 2000 contra o Palmeiras, certo? Uhum. Eu não fui, porque eu acho que o Marcelinho perdeu o pênalti. E no Mundial contra o Vasco lá no Rio, eu também não entrei na partida, porque o Oswaldo Oliveira falou, pô, o Dinei não está mais em condições de bater pênalti, porque me aflorou aquele lado do torcedor, ele não conseguia mais ali no pênalti, por causa do jogo contra o Palmeiras. Então, quer dizer,
Aquilo lá virou um trauma para você, a partir daquele momento. Virou um trauma para mim. É que tem que ter o sangue frio, né, pra bater pênalti. Não um tem como, imagina, aquele estádio lotado, seu rival na sua frente, o seu coração deve ficar aqui, né? Tipo, na orelha. Você sente ele aqui na garganta, que você vai cuspir o coração fora daqui a pouco. Aí chega lá, o corpo deve até amolecer, eu não sei. Porque eu, quando fico nervosa demais, parece que eu vou ter um troço assim, no coração. Fiquei muito mal. Fiquei mal mesmo. Acho que fiquei um mês mal, não queria nem jogar, fiquei afastado uns 5, 6 jogos que eu não estava em condições de jogar por causa do pênalti que eu perdi pro Palmeiras. Mexeu com o seu psicológico. Mexeu muito. E depois, quando tinha cobrança de pênalti, eu estava em campo, eu falava pro Zé, não quero bater não. E durante o jogo, você batia pênaltis depois desse acontecido ou não? Não, porque ali já estava o Marcelinho quando Não, é assim, depois que você viveu esse trauma aí, você voltou a bater pênaltis, por exemplo, com bola rolando nos 90 minutos, ou você nunca mais bateu pênalti? Eu não queria nem mais saber de chegar ali perto do pênalti. Você nunca mais bateu pênalti? Não, nunca mais bati pênalti. O último pênalti que você bateu foi contra o Palmeiras. Foi contra o Palmeiras. Gente, por isso que é interessante a gente ter o Diney aqui. Eu nunca imaginei na minha vida que um jogador profissional, e assim, da categoria do Diney, com a história que o Diney tem, tivesse passado dentro de campo por uma situação como essa. Parabéns pela sua. É que a gente que é torcedor, a gente às vezes olha o jogador ali como se fosse, sei lá, um carinha no videogame, né? Tipo assim, mas cara, tem uma história ali por trás, né? Tem uma pessoa ali por trás. E um torcedor também. Aí quando uma coisa dessa acontece, deve ser um choque. Por isso que é importante, né? Até tem esse movimento Richarlison falando sobre ele ter ido para terapeuta, ter passado por um momento depressivo, porque isso acontece muito dentro de campo. Eu acho que é legal a gente trazer isso aqui pro pessoal, né? Você precisou de uma terapia também ou não? Não, só quis dar um tempo para mim mesmo, sabe? Sair um pouco do ambiente do futebol, fiquei uns 5, 6 jogos sem ser relacionado, depois conversando com o Oswaldo de Oliveira, com meus companheiros, falaram, vamos, você vai dar a volta por cima, porque aquele ano perdeu o pênalti, foi eu e o Vampeta, né? Então, foi eu e o Vampeta, nós dois que perdemos pênalti. Mas eu, por ser mais corintiano, torcedor do Corinthians, sabe? Porra, desculpa a expressão, a gente contra um rival, contra o Palmeiras, a gente, eu acho, na minha humilde opinião, em 99, eu acho que nosso time era melhor que o do Palmeiras. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, eu me achava muito culpado, sabe? Por ser, além de ser jogador, por ser torcedor. E da Gaviões da Fiel, então aquilo lá mexeu muito comigo. E talvez tem aquilo que a gente... Ai, desculpa, perdão. Não, imagina. É que talvez o torcedor corintiano não saiba que durante todo esse tempo, durante todo esse período que o Diney está fazendo referência, ele se sentiu culpado por aquilo. Sentia, muito. Que assim, muito. Eu duvido hoje que algum jogador encampe esse sentimento, entendeu? Eu acredito que sim, sabia? Só melhorou depois de 3 meses que nós somos campeão paulista em cima do Palmeiras. O jogo da embaixadinha do Edilson. O primeiro jogo foi 3-0 e eu fiz o terceiro gol. Ali eu já... Foi uma redenção. Foi uma redenção, depois teve o segundo jogo foi 2-2, mas a gente praticamente já tinha ganho. Já tinha ganho. Tava 3-0, primeiro e no intervalo entre um jogo e outro, o Palmeiras foi campeão da Libertadores. O Corinthians deu a carimbada depois no final de semana. Então ali foi uma maneira de eu... Compensar. Dar a volta por cima. Dar a volta por cima. Fiz o terceiro gol, o segundo jogo eu entrei bem também. Então ali que eu comecei a voltar nos eixos de novo. Mas quem que te resgatou desse período aí? Foram os seus companheiros, seus jogadores? Foi a sua família? Como é que foi? Falou, ô Diney, levanta a cabeça, cara, vamos jogar de novo, vamos pra cima. Primeiramente, quem foi meu parceiro mesmo, que me levantou mesmo, foi 2 pessoas. Foi o Fred Eusébio Rincon, que Deus esteja Fred Eusébio Rincon Valência. E o Oswaldo de Oliveira, porque o Rincon a gente concentrava sempre junto. E o Oswaldo de Oliveira, porque a gente sempre foi muito amigo, e ele sempre falou, vamos que eu vou precisar de você na hora certa, vou lá, vou te dar o seu tempo. E depois eles vieram conversar comigo, o capitão, desculpa, o Rincon era capitão, ele falou, vamos, negão, nós precisamos de você, já passou, tudo bem, você é corintiano, a gente entende, mas só que nessas horas você é profissional e nós vamos precisar de você nessas retas finais. Que nós pegamos São Paulo, passamos pelo São Paulo 4-0, eu fiz 2 gols na semifinal, final contra o Palmeiras, então na semifinal e final eu já estava com um psicológico legal para enfrentar a torcida do Corinthians de frente, e meu psicológico estava bom para me voltar para o campo normal. Nesse momento entrou em choque o Diney torcedor e o Diney profissional, porque o Diney torcedor estava lá na torcida, igual a gente aqui, eu e o Frank, por exemplo, aí pensa, se fosse eu, se eu tivesse lá, com certeza eu fazia esse pênalti, eu marcava, nunca que eu perdia. Aí quando você vai pro lado profissional e você entende como é a realidade, deve dar um choque, né? Deu um choque, meu irmão, deu. Como assim? É porque o jogador Diney perdeu o pênalti, o torcedor Diney brigou com o jogador Diney. Brigou com o jogador Diney.
Foi isso mesmo. É isso. Se eu fosse profissional, se fosse torcedor do Corinthians, eu tiraria de letra. Mas você não foi cobrado, assim, pelos torcedores? Não, mas eu me A cobrei. cobrança Eu dele- me cobrei. Eu falo assim, pô, eu não posso fazer isso com a minha torcida, eu era da Gaviões, e a gente sabe que a maior rivalidade que tem, o torcedor corintiano, é contra o Palmeiras, entendeu? E foi numa fase importante da Libertadores. E nós fomos classificados ali. E eu, como torcedor e jogador ali, pô, minha cabeça ficou um tumulto, mano. E se a gente puxar para contextualizar o período, né, Dinei? Pô, 99, a Libertadores acho que era um sonho para ambos, né? Sim. E era uma disputa assim, pô, ninguém imaginava naquele momento, pô, será que vai ter que teria um Corinthians e Palmeiras no mata-mata de Libertadores? Viu, Fran? E eu vou te Aqueles falar uma coisa. dois jogos movimentaram demais. Parou São Paulo, parou o Brasil. Parou o Brasil, Eram os dois parou o maiores Brasil. times na época, eram os dois maiores elencos do futebol brasileiro, Corinthians e Palmeiras. E ali a gente já sabia tanto Corinthians quanto Palmeiras que quem passasse ali ia ser campeão. De Corinthians e Palmeiras. Porque não tinha isso aqui, não tinha como os dois clubes chegarem na final. Antigamente não tinha. Os dois clubes do mesmo país, eles tinham que se cruzar nas quartas de final. Até não podia nem chegar na semi, Nem né? podia nem chegar na semi. Tinha que Porque ser- senão esses dois times, a gente ia fazer o quê? As finais em Ia chegar na 99 final. e 2000. Então, Em 2000 foi semifinal, né? nós fomos semifinal. Aí quem perdeu o pênalti foi o Marcelinho. Isso. Aí ficou Palmeiras e Boca na final. Palmeiras e Boca, o Boca ganhou nos pênaltis. Sim. Ganhou nos pênaltis. Mas é Foi maior dois empates 0-0. Mas a maior rivalidade de 98 a 2000 era Corinthians e Palmeiras. Corinthians e Palmeiras. Você lembra do time do Corinthians, Dinho? Lógico que eu lembro. É? Ney, mão de pau, né? Que nós... Eu sou por Deus, mano. Mão de pau. O índio, todo mundo fala do índio, mas nunca ninguém deitou lá do ponto esquerda, ninguém deitou no índio. Índio jogou lá no Santo André Índio, também. Aí jogou, em 99, jogou, se eu me engano, zaga. Gamarra e Batata, Silvinho, aí é o melhor meio campo que eu já vi na minha vida, no Corinthians. Vamp. Rincon, Vampeta, Marcelinho e Ricardinho. Cara, Edilson tá bom demais. e eu, ou se não Edilson e Luizão. Esse time era... tecnicamente foi o maior time da história do Corinthians. Foi o maior time da história do Corinthians. Esse time do Corinthians. 98, esse meio campo aí... Não, incrível. meu amigo, ali eu vou te falar uma coisa. Ó. Dois pentacampeão do mundo, Ricardinho e Vampeta, um da seleção colombiana e um dos maiores, na minha opinião, junto com o Cássio, o maior jogador da história do Corinthians, Marcelinho. Olha os 4 que jogavam nesse meio de campo. E ainda tinha 2 pentacampeão, Edilson e Luizão, eu tinha Edilson e eu. Pra você ver, era uma seleção. E tinha o Gamarra, que era da seleção paraguaia, e depois... Não, e tinha o Ricardinho também. Ricardinho, eu falei o Ricardinho. E depois nosso Também time... foi campeão mundial. E depois nosso time ficou melhor ainda no gol. Veio o Dida. Nossa senhora. Gente, que fase boa, hein? Tanto que a base Queria ter desse vivido time isso. bateu o campeão mundial lá em 2000. Não, Tinha 5 pentacampeão do mundo no Corinthians. Incrível. 5 pentacampeão do mundo. Ricardinho, Vampeta, Edilson, Luizão e Dida. 5 pentacampeão do mundo. O primeiro E jogo foi hoje quanto? no Corinthians não tem um que vai pra seleção. Não tem. Só por Primeiro Deus, jogo mano. quanto foi, Dinei? Só pra gente encerrar aqui. 2x0 Palmeiras. 2x0 2x0 Corinthians, não foi? Não, 2x0 Palmeiras. No segundo jogo nós ganhamos 2x0. Aí foi pros Aí pênaltis. foi pros pênaltis. Nas semifinais é que nós tivemos um 4x3 e um 3x2, né? 4x3 pro Corinthians e 3x2 pro Palmeiras. Gol do Galeano, acho que no No último finalzinho. minuto. Não, aos 44 do segundo tempo. Último minuto. Cruzamento do Alex. Coisa com a falta do Alex ali do lado direito, cruzou. O Galeano entrou por trás do Adilson Batista. Isso, por trás, 3x2 foi pros pênaltis. E aí foi aquela história, né? Que o pessoal já sabe. Gente, ó, histórias da bola, histórias incríveis com o Dinei. Parabéns aí, viu, Dinei, pelo seu depoimento aí sobre. Mas vamos falar do que interessa, que é o Vamos. Corinthians, né? Vamos então Bora. ao provável Corinthians para esta noite, com aquela dúvida que a gente sabe aí, se joga de repente o Romero, se jogam os dois atacantes, time provável com o Cássio Fagner, o Félix Torres, o Gustavo Henrique e o Hugo, porque não tem ainda o Palácios, né, que é o titular, está ainda se recuperando da lesão, Raniel e o Bidon, que está ficando no lugar do Maicon, o Rodrigo Garro, Wesley, Yuri e Pedro Raul, mas aí pode ser Wesley, Yuri e o Romero. Eu posso dar um pitado? Eu vou te falar uma coisa. Pode não, tem deve. um menino aí que eu acho muito bom no Corinthians, esse Breno Bidon. É muito bom jogador. Canhotinho, viu? Isso, foi Eu o acho- destaque do time na Na Copinha. Copa São Paulo, viu, Aline? Bom jogador esse Breno Bidon. Agora tem outra parte que eu já não gosto muito desse time do Corinthians. Aliás, são duas.
O lateral esquerdo não me convence, o Hugo. Não me Isso que eu convenceu. ia perguntar sobre Não o me convence isso, Hugo. Eu acho que ele, para jogar no Corinthians, eu acho que ele tem que ter algo a mais. Não sei o que vocês dois Eu acham. tenho até aqui as opções de laterais que o Corinthians tem. Deixa eu abrir aqui rapidinho pra gente ver O Palácio o que seria poderia. o titular, né? Esse é bom Que jogador. inclusive ele começou bem, infelizmente teve a lesão, para mim seria o titular absoluto aí, porque ele chegou e assim, cravou aí. E como lateral esquerdo, além do Hugo, ele tem o Léo Maná também, Isso. que é da base. Não, Maná. Que Não, o Léo Mané já é mais lateral direito. é direito? Léo Mané é lateral direito. Ó, os laterais do Corinthians Então, vê são aí quem Diego tá no Palácios, Fagner, Guilherme Pellegrin, Hugo, Léo Maná, Matheus Bidu, Não, Bidu. Matheus França e Vitor Melo. Bidu é bom, é lá da Mônica, não tem lá o cachorrinho da Mônica, né? Como é que chama? Bidu. Bidu. Bidu É bom é da Mônica, porque o nosso Bidu, eu vou te falar uma coisa, no passado... Você não acha que- Eu passei tanto nervoso com esse Bidu ano passado, Aline, só por Deus, É. mano. Bidu é bom da Mônica. Tinha uma galera com esperança de que talvez com o Antônio Oliveira ele tivesse uma nova oportunidade. Mas a gente até conversou isso aqui mais cedo, né, Frank? De que talvez tenha um problema ali entre diretoria e Contratual, coisa de e forçação de barra de empresário. empresário de jogador. É. Bidu? De empresário de jogador. Talvez o Talvez Bidu esteja exista aí isso nessa... aí. Porque o Augusto você pode falar melhor do que a gente, Sim. pela proximidade que você tem com o presidente do Corinthians. Ele tentou dar uma ajustada na casa lá, quebrando algumas relações que a diretoria anterior tinha com alguns empresários. Né? Sim. E, evidentemente, que às vezes pode acabar refletindo em algum jogador. Mas Atleta. e tudo isso é lindo, maravilhoso, que vocês estão falando de empresário, do Augusto, pode ter o problema lá com o empresário, mas quem é culpado de tudo isso, que não apresentou um bom futebol, foi o Bidu. O próprio Porque jogador. o próprio jogador. Porque se o Bidu estivesse bem, não tinha problema de empresário, não tinha problema de relacionamento com a Não nova teria nem gestão. ido atrás do Palácio. Não, nem teria entrado. Então, nesse ponto, eu acho que é mais culpa do atleta. Porque se o atleta estivesse bem... Porque o ano passado, eu vou te falar uma coisa. Ali, ó, era uma Avenida Bidu. O ano passado era Avenida Bidu. Pô, pra você ver. O Fábio Santos, com 37 anos, acho que o Bidu não tinha nem vergonha na cara, que tem 23 anos, e botar todos os jogos, o Fábio Santos com 37 anos, pra jogar. Ô, ele antecipou o final de carreira do Fábio Santos. Então, ali era uma Avenida Bidu. Então, isso daí, pra mim, pode até ser com o Tonho da Fiel. Recupere. Recupere Porque ele. às vezes chega uma nova gestão e o cara, dá um jeito no jogador, entendeu? Pode ser. Mas eu não acredito, não. Mas eu ainda prefiro na volta do Palácios ou eu esqueci o nome do lateral esquerdo, que era da Copinha, que ele é bom jogador também. Se é pra você recuperar o Bidu, eu prefiro recuperar um moleque que tá na base. Trazer um da base. Trazer um da base. Que foi campeão da Copa São Paulo. Esqueci, me fugiu o nome dele agora. Ô Aline, a gente vai achar já. O pessoal quiser participar da nossa live, participar aqui do Link Esporte Clube, como é que ele pode fazer? Ó, primeiramente, já comenta aí quem que vai vencer hoje. Racing do Uruguai ou Corinthians? Já comenta isso aí. Deixa seu time também, fala pra que time você torce, da onde você tá falando. E pergunta pro Dinei também. Você tem alguma pergunta pro Dinei? Você quer saber como é que foi jogar bola? Pergunta pro Dinei. Turma, Comenta, ativa o sininho. O sininho, Dinei. Não. O sininho, o joinha pra nós, também. Ó o joinha pra nós. E já vou falar joinha. pra vocês. Corinthians, tá? Vai, Corinthians, e se inscreva no nosso canal. Não se esqueça de se inscrever, é importante, hein? Boa, manda a mensagem aí pra gente. A gente registra aqui também a sua participação, a pergunta que você fizer pro Dinei, a dúvida que você tiver aí em casa, tá bom? Participe do nosso chat aqui no Link Esporte Clube. Bom, esse é o provável Corinthians. Agora às 7 a gente tem um jogo, né, do grupo do Corinthians, que é justamente aí o Nacional contra o Argentino Júnior. Jogão, hein, mano? Você acha? Jogão. Você tá muito... Jogão, mano. Jogão. Olha, jogo bom, mano, viu? Olha, eu vou até estudar esse na hora que chegar em casa. É que hoje eu vou lá no Ratinho, no programa do Ratinho. Mas amanhã eu vou estudar esse jogão. É um dos maiores jogos que tem na América do Sul. Esse jogão, O mano. Nacional do Paraguai. É que quando você fala alguma coisa do Paraguai, né, tem aquela piada interna. O Nacional do Paraguai. Nacional do Paraguai e Argentino Júnior. O maior jogão da América. Hoje só tem jogão. O joguinho mais fraco que tem hoje é na Libertadores do Flamengo e Milionários. Você acha? Eu Mais acho fraquinho. Não é o milionário contra o bilionário? multimilionário? Não, é o mais fraco hoje. Os jogos bons hoje são da Sul-Americana. Nacional do Paraguai e Argentino Júnior e o todo-poderoso Timão contra o forte Racing, o melhor Racing que tem da América do Sul, lá do Uruguai. É o CRM.
Sim. Clube Racing de Montevidéu. Pô. Que é verde e branco, né? E nós vamos falar do Flamengo? A gente fica brincando, mas eu quero ver se o Racing mete uns 2-0 no E Corinthians. aí, Aline? Nossa, Amanhã você tá chorando, hein? Nossa, Aline, olha, eu não sei. Você viu? tá chorando amanhã. Nossa, Aline, mas eu tenho certeza que você tá torcendo pra isso. Não, eu não tô torcendo, Então, não, mas, sim. ó, você não fala que bola é bola, jogo é jogo, tudo pode acontecer. Pode acontecer. Pode descer ali, sei lá, um anjo da guarda do Racing do Uruguai e ser o 12º jogador. Se isso acontecer, pode acontecer. Aline, Bola é bola, Aline, jogo é jogo. Aline, eu vou te falar uma coisa. Você pode torcer contra você. Não, o não Frank, tô torcendo. E alguns por aí que estão lá do outro Não lado. torço contra, E alguns mas que é estão um- por aí. pode Vou te falar acontecer. uma coisa. Vocês estão esquecendo que nós temos o Tonhão da Fiel. É verdade. Nós temos o Tonhão da Mas Fiel. se o Tonhão não ganhar, ele vira o quê? Aí, amanhã a gente fala. Toinho, né? Toinho da Toinho. Fiel. Agora, E não é da Fiel, não, né? Não Se é- ele perder não é o- amanhã. Ó, cada um toma conta do seu cada um. Aí deixa o meu Corinthians, hein? mas eu não torço contra, só para Eu registrar. também não. Tá. Pra Eu mim, acho que quanto mais os Uruguai clubes versus paulistas, Brasil, o Brasil tem que cariocas, vencer. no caso da... Eu não penso assim, não. Se jogar o pedindo bis lá, São Paulo pedindo bis contra os Uruguai, eu sou uruguaio. Eu quero Se que os pedir- brasileiros vão eu avançando também. de fase, porque isso representa mais trabalho para nós. Ah, é? opa. Ah, não, meu trabalho é o Corinthians. Ué, você vai ficar falando de time desclassificado que não está disputando o campeonato? Troco de quê? Mas o Corinthians não Tem vai... que falar de Você time que que tá tá falando... É bom do- pra gente, é bom pra Mas gente. vocês que estão falando que o Corinthians vai desclassificar o Corinthians. Não. Não, eu só perguntei, e se, por acaso, por via das dúvidas, isso acontecesse? Não Mas tô não- falando que vai acontecer. Mas se acontecer, a gente fala do Corinthians jogando pibolim. Tênis. Tem que opa. falar do Corinthians. A gente fala das brabas, Corinthians né? Porque as social. brabas também. Aí eu vou falar, As agora brabas eu quero também. ver. Agora, a gente tem que falar um pouco das mulheres aqui também, das brabas. As brabas também. As brabas- Eu acho também boa, Aline, tem que falar das brabas. As brabas que são treinadas pelo Lucas Piscinato, que vem a ser irmão do Bruno Piscinato, que participou hoje da nossa live do meio-dia. Desculpa, mas às vezes eu acho que também tem que dar pelo menos Falar delas. falar um pouco do futebol feminino. Vamos falar. Eu sou a favor disso. Vamos sabe? falar, eu mais. curto Eu sou a também, favor eu gosto, disso. eu gosto também eu do gosto, eu futebol curto, feminino. eu curto, pô. Eu gosto também de acompanhar o futebol feminino. E parabéns aí pelo trabalho que o Corinthians tem feito, que sempre foi exemplar no futebol feminino, tanto que o Elias está lá na seleção, A o Cris Arthur Gambaré Elias também. e a Cris Gambaré foi para lá também coordenar as seleções femininas. Ou seja, o que deu certo a CBF pegou para ela, né? Mas eu acho que o Corinthians vai continuar se dando bem, porque está invicto aí no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Começou outro dia, são 4 jogos, o Corinthians venceu os 4, o último contra a equipe do Internacional na Neoquímica Arena, 3-0, certo, Fran, gente? viu, Aline? Viu, turma que tá do outro lado? Eu acho que é legal, gente, porque o futebol é masculino e feminino. Então, a gente também tem que dar um pouco de espaço aqui pro futebol feminino. Só isso que eu peço a todos. Vamos trazer, inclusive, as meninas aqui para participar do nosso podcast, abrir esse espaço. Porque aqui. é futebol. Futebol você tem que falar tanto do masculino e feminino. E eu sou a favor disso. É isso aí, boa, Dinei. Tô com o Dinei. Vamos conferir os outros jogos da noite da Sul-Americana? Que aí o Dinei também vai poder já ficar de olho nos possíveis rivais do Corinthians. É o melhor campeonato que tem da América do Sul. Vocês acham que não, mas eu acho... Até uns 2 anos atrás, o discurso era Não, outro. eu e 33 milhões achamos que é o melhor campeonato da América do Sul é esse, a Sul-Americana. Falam vocês por vocês. Fala isso para nós, para 33 milhões. Ó, os jogos desta noite pela Copa Sul-Americana. Às 7 tem Belgrano e Internacional. É a estreia do Inter também. Para mim, um dos favoritos à conquista da Sul-Americana. Nacional do Paraguai e Argentino Júnior. Esse jogo do Corinthians. Dinei vai ficar de olho daqui a pouco às 7 da noite. Vai só curtir aqui a transmissão online. Esportivo Ameliano recebe o Atlético Paranaense às 9h30 da noite. Mesmo horário de um outro jogo que vai ter aí. Depois, às 11 da noite, tem César Valerro contra o Defensa e Justiça. Mas você não vai falar daquele ali 9h30? Não, a gente falou dele até agora. Vai falar de novo, é legal falar desse jogo. Então, às 9h30 tem Racing do Uruguai. Atenção, Racing do Uruguai, não é o Racing de Avejaneda, é o Racing do Uruguai, o CRM, Clube Racing de Montevidéu, contra o Sport Clube Corinthians Paulista. Aí você vê, né? A 9ª participação do Corinthians na Sul-Americana. Contra o Racing tem um histórico de 2 jogos e 2 vitórias, ou seja, 100% de aproveitamento para o Timão contra o Racing, contra o grande Racing
de Montevidéu. Pronto, falei. Se você vê, né? Ele gosta de me provocar. Ele sabe que é uma melhor raça. Cutuca ele ali, quer me cutucar, ele sabe. de uma forminha. O Frank, ele sabe, ele quer me cutucar. Mas você não vai conseguir não, Frank. É a melhor raça mesmo. E é um jogão isso aí. Só informações aí eu acrescentei. Defensa e o quê? Defensa e Justiça. Ah, vocês conhecem bem, né, pedindo bis. Vocês já apanharam deles, né? Já apanharam deles. Palmeiras também apanhou, foi vice da Recopa então, Sul-Americana. aí eu falo. Com Sebastião Becassese, digo a gente. Vocês perderam deles, vocês não perderam? Palmeiras e São Paulo? Perdemos. Então, nos pênaltis, mas aí perdemos. você vê a importância da Sul-Americana. O bom da vida, o bom do mundo é que o mundo dá volta, as coisas acontecem. Você sabe quem foi campeão da Sul-Americana com Defensa e Justiça? Quem foi? Hernan Crespo. Foi o técnico campeão com Defensa e quem perdeu? na Sul-Americana. Quem perdeu? A final do Defensa, não sei contra quem. Mas foi São Paulo, não foi? Não, São Já Paulo em não algum foi na momento, final, não. mas não na final. Não foi na final, não. São Paulo, assim, Defensa, Talheres, Perdeu na Colón, final pro Del O Valle. Palmeiras perdeu também, né, pro Defesa. Perdeu na final da Recopa Sul-Americana. Aí vocês concordam comigo. E foi assim. Não, sim, mas é que vocês Venceu lá, Eles não concordam comigo. 2-1. E aí perdeu lá em Brasília, concordo com 2-1 você. Vocês também. concordam agora comigo? Concordo, a Sul-Americana é o maior evento de futebol de toda a América do Sul, Dinei. Você tem razão, viu? Não concorda comigo, vocês vão concordar vocês dois comigo e a turma que tá do outro lado. O São Paulo e o Palmeiras já perdeu pro Defesa e Justiça. E o Defesa e Justiça tá jogando aonde? Na Sul-Americana. Então, Faz total sentido, porque o Corinthians nunca perdeu pro São Paulo e pro Palmeiras, né? Defesa e Justiça já ganhou o Palmeiras e São Paulo. Então, o Defesa e Justiça tá jogando onde? Na Sul-Americana. Então quer dizer que o Defensa e Justiça vai ganhar do Corinthians, já que o Corinthians já perdeu pro Palmeiras e São Paulo, e o São Paulo já perdeu pro Defensa e Justiça, logo o Defensa e Justiça vence o Corinthians. Peraí, Dilma, o Tico Teco deu uma bagunçada aqui. Mas já deu uma bagunçada de novo, porque essa doida aqui, ela falou umas coisas que não tem nada a ver. Não, pela sua lógica fez tudo a ver. Você que me ouviu, dá pra voltar um pouquinho, vocês vão entender a lógica. Deu pra entender. Logo, Defensa e Justiça é melhor que o Corinthians? Não, Defesa e Justiça já ganhou do São Paulo e do Palmeiras. Então, o melhor campeonato que tem é a Sul-Americana, porque o Defesa e Justiça já ganhou de vocês dois. E tá jogando a Sul-Americana. E o São Paulo e o Palmeiras não ganhou do Corinthians? E o Corinthians ganhou do São Paulo e do Palmeiras? Não, esse ano. Gente, esse é uma das conversas mais doidas que eu já presenciei na minha vida. Ela chega assim, a uma certa altura eu já não entendo mais o que o Dinei está falando, porque um ganhou do outro, que ganhou do um, que ganhou do outro, então o outro é maior. Ela consegue responder, a Aline consegue responder, contra-argumentar essa divagação do Dinei. Vocês estão de parabéns, vocês dois. Mano. Obrigada, Dinei. Só a gente se entende, viu? É só a gente pra se entender aqui. É só ele que não quer entender a gente. Sinceramente. Mas o Corinthians também já não ganhou do Palmeiras e não ganhou do São Paulo em algum momento da história gloriosa do Corinthians? Na maior competição da América do Sul ainda não. Ainda não, né? É verdade. O Corinthians agora você É isso que eu estou falando, ó. Você entendeu? Que o Defensa e Justiça já ganhou logo, entendeu? Será que esse campeonato é do Corinthians mesmo, por essa lógica aí? Essa lógica é assim. Nossa, Dinei. Eu já tô falando pra vocês que vai ficar o Corinthians e o Coco, como é que chama lá o Coco lá? Coquinho Bonito. Coquimbo Bonito. Esse vai ficar o Corinthians na final, Coquimbo Bonito. Na semifinal, o Inter vai perder pro Coquimbo Bonito. Pronto. E o Corinthians é campeão. E ele vai estrear contra o Bragantino. Imagina, ele acerta. No final do ano ele vai fazer todas aquelas previsões, tirar tarô pra ver como vai ser 2025. Não, eu acho que vou te falar uma coisa. Vocês não estão acreditando no meu potencial de entender de futebol. Eu estou falando pra você que o Corinthians vai chegar, porque nós temos... Não, que o Corinthians vai chegar sim, agora o Coquimbo Bonito lá... Trouxe a pauta de volta, é isso que voltamos pro mundo do futebol, é isso que eu queria saber. Você acha que assim, a Sul-Americana, ela vai colocar à prova o trabalho que o Tonhão da Fiel desenvolveu nesse mês, praticamente, que o Corinthians teve para trabalhar e tentar uma evolução? Ah, sim, ficou... O Corinthians faz o quê? O Campeonato Paulista, o Corinthians faz quase um mês que saiu do Campeonato Paulista, né? E jogou só um jogo amistoso contra o Londrina, né? Eu espero que hoje à noite, por eles ter bastante tempo de treinamentos, eu acho que o Corinthians já... Espero que apresente um bom futebol hoje à noite, que é isso que a Fiel torcida espera. Aliás, todos nós esperamos, né? Porque ficou muito tempo parado e teve um amistoso contra o Londrina, acho que foi terça ou quarta-feira passada. Teve um mês para se preparar, né? Teve um mês para se preparar, então não tem desculpa. Então, isso que nós vamos querer ver, porque hoje, no mínimo que eu tenho é 1-0 pro Corinthians, vitória do Corinthians. Eu não quero saber de empate, derrota, sai para lá.
São Jorge abençoa esses caras hoje à noite lá, hein? É Corinthians. 30 dias treinando, tem que dar o Corinthians, porque senão a Fiel vai chiar. Ó, e para a gente finalizar, né, dar uma arrematada nesse assunto do Corinthians, Dinei, hoje o Fagner vai completar 550 jogos com a camisa do Timão. É uma baita história, né? Acho que ele já está aí, tá fácil, né, entre os jogadores que mais vestiram a camisa do Timão, né? Não, eu acho o Fagner, junto e a gente vai ouvir ele já já. Junto com o Super Zé Maria. Zé Maria. Os dois melhores laterais da história do Corinthians. O Fagner, ele pode... O pai do Fernando Lázaro. Isso, ele pode... As pessoas... falaram que ele é violento, mas a história dele tá ele. Ele, na minha opinião, ele é um dos maiores laterais direitos ainda do Brasil ainda. O que ele peca ainda é na violência, que ele chega muito forte nos companheiros. Às vezes ele é esquentadinho demais, né? Ele peca pelo excesso, mas a história do Corinthians dele é muito grande e ele é ídolo do Corinthians, sim, senhor. É isso aí. Ó. Então a gente vai dar uma conferida no que falou o Fagner a respeito desse enfrentamento da estreia do Corinthians na Copa Sul-Americana. O Fagner que hoje vai completar 550 jogos com o manto do Timão. Acho que a ansiedade é mais para colocar tudo em prática que a gente vem treinando nesses últimos dias, né? Tudo que a gente tem feito com o Antônio, tudo que a gente tem aprendido. Tudo que a equipe tem se fortalecido também, né, como conjunto. Então acho que a ansiedade é muito mais para conseguir colocar isso em prática, para a gente conseguir estrear bem na competição, que a gente sabe que é uma competição importante para nós durante o ano também. Então é mais por isso. É isso aí. Grande Fagner. Eu acho que assim, tecnicamente, já falei e repito, para mim eu concordo com você. Ele é um dos grandes laterais que a gente tem no futebol brasileiro ainda, né? Futebol que carece de renovação aí para a posição. Eu acho que o Fagner, esse ano aqui, ele está melhor do que o ano passado. O ano passado ele estava acima do peso. Ele e outros atletas do Corinthians no ano passado não estavam bem. Esse ano aqui, eu tenho informações que ele está no peso dele e ele está bem melhor do que o ano passado. Esse ano aqui, o Fagner vai ajudar muito o Corinthians, porque ele estando bem fisicamente, ele ajuda muito, viu, Aline? Ele é muito bom jogador. Ele, bem fisicamente, ele vai ajudar muito o Corinthians esse ano. Um lateral como o Fagner falta, né, hoje em dia no futebol brasileiro. Aquele lateral brasileiro que a gente conhece. Deixa eu te perguntar, Dinei, esse lateral brasileiro que vai, ele marca, ele corre, ele faz tudo ali. Por que não tá saindo mais? Por que a gente tem falta disso? Por que você acha que ali nas categorias de base tem algum trabalho sendo feito ou não feito para a gente não ter mais esses laterais? Porque às vezes até na seleção a gente tá tendo falta desse tipo de jogador. Viu, Aline? Além do Fagner ser um ótimo lateral, ele é um bom marcador também. E ele não é aquele lateral que chega muito na linha de fundo, ele é construtor pelo meio. O Fagner, ele chegou numa idade que ele sabe chegar na linha de fundo e ele sabe construir o jogo pelo meio. Ele cria também. Ele cria pelo meio. As maiores oportunidades, você para analisar, o Fagner, na estatística do Corinthians, se você pega a estatística do Corinthians, o Fagner é um dos caras que mais dá passe para gol no Corinthians. Uhum. Então o Fagner, ele constrói a jogada lá de trás, ou ele consegue aqui na frente dar passe para gol. E agora, você falando de por que não estão fazendo laterais bons, por causa dos treinamentos hoje em dia. Eu já participei muito lá da categoria de base do Corinthians e eu sou contra esse negócio daqueles treinos de campinho curto. Eles fazem muito, eles copiaram muitos europeus. Hoje em dia, eles não têm mais o coletivo. Antigamente tinha treinamento coletivo e tinha um treinamento de campinho curto. Hoje não é só campinho curto, em espaço reduzido. Então, não tem aquela ultrapassagem lateral. O lateral fica preso, fica igual um robô. Hoje, você copia o futebol europeu e cria jogadores com estilo europeu. Porque lá eles, e o lateral brasileiro fica sim, porque cria jogador para abastecer. Isso. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque lá na Europa eles jogam na 4 linhas, jogam na linha de 4. Uhum. E na linha de 4 eles não saem para nada. Não sei se vocês já perceberam. Os laterais é muito difícil sair lá na Europa. Então, os times da Europa, eles procuravam um lateral brasileiro justamente por essa qualidade. O lateral que não só fica na retranca, mas também cria, vai lá pra frente, usa esse corredor aqui. E parece que a gente... Vocês veem o Danilo. O Danilo que jogou o último jogo com a seleção. Uhum. Você vê que ele não sai lá de trás. Ele faz praticamente quase um terceiro zagueiro. O que sempre foi uma grande característica, né, do lateral brasileiro, como a Aline destacou. Sim. Assim, normalmente... Os técnicos das seleções, eles escalavam os laterais conforme a sua proposta de jogo. Sim, o técnico que se retrancava mais
gostava de usar mais laterais marcadores. O técnico que tinha uma vocação mais ofensiva utilizava mais o lateral que dava apoio, dava suporte. E às vezes tinha alguma deficiência na marcação, né? Porque era difícil você encontrar um lateral que fosse completo. O cara que marca pra caramba e apoia. Isso aí seria um lateral ideal, né? Sabe, o nosso diferencial antigamente era os laterais. Os laterais nossos apoiavam, apoiava bem. Você vê o Roberto Carlos, Cafu e Roberto Carlos. Cafu e Roberto Carlos. Tinha um Serginho que jogou no São Paulo, que depois jogou no Milan. Entendeu? A nossa força do futebol brasileiro, além do drible... O Juninho que sucedeu o Roberto também. Sim. Dá pra colocar. A nossa força era as laterais. Que o nosso desafogo era aquela ultrapassagem dos laterais. Hoje em dia, a gente foi copiar o quê? Os europeus. Hoje em dia, é muito difícil você ver um Fagner. O Fagner é um dos poucos laterais que consegue fazer o quê? Ultrapassagem e saber jogar pelo meio de campo como construtor. Trazer o jogo para dentro. Hoje não, os jogadores ficam igual robô. Porque as estrelas são o treinador. O treinador, faça isso. Ele fica igual robô ali. Gira para a esquerda, eles giram para a esquerda. Eles não têm personalidade de jogar o jogo. Então, por isso que ficou muito chato o futebol hoje, porque falta o quê? Personalidade para os atletas. O treinador hoje quer a estrela. Porque hoje o futebol está muito mecanizado, né? Robotizar fica aqui. E você perdeu, digamos assim, aquele insight que o jogador tem que ter dentro de campo. Falou, o negócio não está funcionando assim, deixa eu resolver com a minha qualidade técnica. E os diferentes, quem são diferentes? Que fazem improviso. Neymar, Vinícius Júnior. Aqueles que têm o sangue brasileiro ainda. Sim. Eu não sei onde que eu vi, eu tava vendo até um meme, né? Que era um menino, o pai falando assim, que o filho foi tocar a bola e tava brincando, só tocou normal. Ele, não, você é brasileiro, você não é europeu não, menino. Se for pra tocar a bola, você pode dar um drible aqui, girar o corpo, vai pra lá. Eu acho que é isso que tá faltando, assim, pra gente, igual vocês estão falando. A gente improvisa. Porque o brasileiro, ele tem isso, de que irrita os europeus do drible, do futebol bonito. Então, mas antes, o jogador, na época do Dinei, o jogador era formado completamente aqui. Né? Sim. Hoje a gente tem, pelo menos assim, às vezes a gente conhece um jogador quando o técnico convoca ele para a seleção brasileira. Esse aqui não, ele joga lá na Europa, na Bélgica, como era o caso do Andrés Pereira, porque o pai dele foi para lá e tal, e o pai dele era jogador também. Não, ele começou jogando futebol lá na Bélgica. Esse aqui, ele era das categorias de base do Bahia, mas aí foi lá no futebol alemão, o Dante, né? Mas eu vou dar a minha opinião e eu vou concordar com... Eles estão saindo muito cedo, Dinei. Sim. Na formação, eles já estão pensando no futebol europeu. Antes, não. Na sua época, como é que era? O jogador pensava em se destacar pelo clube, e ali na frente ganhar uma mas só que na época que eu jogava era o seguinte... Não tinha as Ucrânias da vida, não tinha o leste europeu, não tinha o Raio Parta. E antes você tinha que fazer uns 10 jogos pela seleção para você ser vendido para a Europa. Hoje em dia, com esses mercados aí, tem Catar, tem China, tem a casa da minha mãe, tem o Raio Parta, tem a Ucrânia, entendeu? Tem vários lugares. Antes, as pessoas tinham que fazer tantos jogos para você, na seleção, para você e ser contratado para fora. Hoje não, hoje qualquer moleque de 14, 15 anos já vai embora. Sim. E os europeus, eles tiveram essa sacada. Pra que pegar o jogador pronto? A gente vai lá na categoria de base deles, vê quem que tá se saindo bem, e daí a gente já compra um pouco mais barato do que quando o cara tiver estourado. A gente forma aqui, se um dia ele vai valer muito mais. E eles não podem comprar, porque você não pode levar... Antes, mas eles deixam acordado já deixa tudo amarrado. Por isso que agora estão vendendo caro, porque eles fizeram muito isso antes. Mas deixa eu te explicar o que eles fazem. É o seguinte, eles fazem o seguinte, quando eu tenho um moleque hoje, eles vão vir aqui pegar um moleque com 12, 13 anos. Pega os pais, eles vão pegar os pais, dá um emprego pro pai, porque aí o pai vai falar o quê? Que está indo trabalhar na Europa. Automaticamente o menino vai junto, que os pais eles estão oferecendo um trabalho pro pai e pra mãe. E aí eles fazem esse trâmite. Aí o menino já começa a jogar lá desde criança. Essa que é a pegada, né? O menino, ele nem chega na categoria de base do clube aqui, porque os caras já estão olhando antes, eles já estão pegando antes, porque se ele chegar na categoria de base, ele só vai sair quando ele tiver 18. Igual o Hendrick, igual o próprio Vini Júnior. Mas antes de valorizarem tanto os de base, muito jogador foi preso, já foi assinado um contrato e saiu. E aí a gente começou a perceber, opa. Aí ele vai para lá, acontece isso que você falou, a formação dele não é mais no futebol brasileiro. Não, ele virou europeu. Futebol europeu. Virou europeu. Mas aí eu vou te falar uma coisa, eu vou sempre bater na tecla do Luxemburgo, do professor. Uma vez eu ouvi uma entrevista dele e a gente perdeu nossa essência era o drible.
E hoje também nós perdemos a essência, sabe, do gramado. Antigamente, essa molecada com 9 a 13 anos, a gente treinava, sabe, no campo de terra. Eu já falei isso para vocês aqui. E eu vi o Luxemburgo falando isso aí, e eu falei assim, pô, é uma verdade que ele está falando. Por quê? Porque além de um moleque, ele já vai ter que aprender a lidar com a bola na dificuldade, no terrão, que a bola vem viva. Aí, o que acontece? Você vai ter que pegar habilidade no terrão, no campo ruim. Além de você ter que ter habilidade no campo ruim, você vai ter que driblar seu adversário no campo ruim. Então, seu raciocínio vai ficar mais rápido. Hoje não, hoje a molecada está treinando o quê? Grama sintética. Então, você está tirando a dificuldade da molecada. Por que o brasileiro era habilidoso? Por causa do terreno. O terreno era ruim. Era na rua, no paralelepípedo, ou no terreno baldio. Os campos lá no Corinthians, antigamente, era CT. CT por quê? Centro do terrão. Eu, até meus 16 anos, eu treinava no terrão. Então, ali que dava habilidade. Hoje não, hoje tá muito fácil até para a molecada. Eles treinam no campinho assim, verdinho, bonitinho, não tem um buraco, não tem nada. É sintético. Grama sintético. Então, com a dificuldade, o jogador brasileiro ficava mais habilidoso. Hoje não, hoje tá ficando tudo igual por causa disso. Não tem mais a dificuldade. A padronização, o Brasil foi atrás, é isso. Está criando o europeu no Brasil. Sim, antigamente você vê norte, nordeste, você vê os campos, você via tanto jogador craque, habilidoso por causa do terreno. Por causa da dificuldade do terreno. É isso aí. Ó, pessoal, aquele toque para você sempre. Inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para receber as notificações, deixe um like para a gente aí na nossa transmissão e compartilhe com as suas redes sociais, tá bom? Avisa Comenta todo mundo também. que tem o nosso Link Esporte Clube para você interagir conosco e participar também. Pode mandar sua mensagem lá no nosso chat, mandar sua pergunta para o Dinei, a sua dúvida, o seu palpite para o jogo do Corinthians, seu palpite para o jogo do Flamengo, quem você acha que vai vencer a Sul-Americana, quem você acha que pode ganhar a Copa Libertadores, se realmente os brasileiros estão com tudo e se realmente o Racing de Montevidéu é o grande Racing do universo. Pode escrever sobre tudo isso e sobre o que você quiser, né, com a gente aqui. Vamos falar um pouquinho da Libertadores agora, Dinei, porque daqui a pouquinho, em instantes, o Flamengo estreia na competição contra o Milionários da Colômbia e, para mim, estreia como um dos favoritos. Aliás, tem a estreia do Flamengo e também do Grêmio, né, esta noite. Dos dois, eu diria que o Flamengo, sem dúvida, está entre os favoritos. O Grêmio, eu não sei. O Grêmio eu acho que já é uma pegada mais difícil pela altitude, né? Não, sim, eu estou falando pro campeonato. Tá. Colocando o Flamengo como um dos favoritos. No campeonato todo, eu pensei que você estava falando do jogo de hoje. O jogo de hoje do Grêmio é na altitude. Eu falando assim, eu acho que o Flamengo é um dos favoritos a conquistar o campeonato. Sim, sem dúvida. O Grêmio acho que ainda não dá ainda pra não, spot aí. Não, sem dúvida. O Flamengo, pelo elenco que tem, o Flamengo para mim, eu já falei para vocês que ele é favorito nas 3 competições. E hoje, ainda mais com o que aconteceu com o Flamengo nesse final de semana contra o Nova Iguaçu, o Flamengo hoje vai jogar com o time titular. Tranquilinho, tranquilo, sem peso nas costas. Não tem um porquê do Flamengo poupar jogador para jogar com o Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, final de semana, só vai passear lá no Maracanã, que já sabe que o título é do Flamengo. Então, hoje o Flamengo, não sei a escalação, mas acho que o Flamengo, vai com a força máxima. A gente vai colocar a escalação do Flamengo aqui na tela já para você conferir. Ó, tá aí, ó. Flamengo de Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz e o Matias Vinha pela lateral esquerda. Eric, Igor Jesus, De Arrascaeta, Bruno Henrique, Pedro e Everton Cebolinha. Ele deixou aquele menino que era do São Paulo, né, no banco de reservas, o Luiz Araújo, e optou na lateral esquerda também pelo Matias Vinha. E o Igor Jesus estava na dúvida ali, né, com relação ao menino que era do River Plate lá, o irmão do De La Cruz. E o De La Cruz acabou ficando de fora mesmo. Vai o Igor Jesus no meio campo. Mas é um time muito forte. Posso falar uma coisa para vocês? Aí eu só colocava o menino lá que veio do River. Como é que ele chama? De La Cruz. E eu vou te falar uma coisa para vocês. Na minha opinião, essa é a escalação perfeita do meio de campo à frente do Flamengo. Com o De La Cruz. Não, De La Cruz sim. À frente, ó, De Arrascaeta, Bruno Henrique, Pedro Cebolinha. Para mim, perfeito. Na minha humilde opinião. Por quê? Eu acho o Bruno Henrique mais jogador do que o menino Luiz Araújo de São Paulo. Você sabe para mim. Porque, olha, eu vou te falar uma coisa. Esse time do Flamengo, eu vou te falar uma coisa. É uma seleção, mano. É uma seleção ali. Eu pensei que ele ia entrar com o Léo Pereira de titular hoje. Tá o Davi Luiz. Davi Luiz. Fabrício Você achou Bruno. que era Léo Pereira e Davi Luiz? Não, o Davi Luiz e o Léo Pereira. Realmente achei.
Fabrício Bruno também tá com moral, né? Tá com moral, tá jogando. A seleção jogou bem, pô. Não, eu acho que depois do que ele fez na seleção, realmente o torcedor tá olhando ele com outros olhos. 4 estrangeiros? Rossi, Varela, Vinha e o Arrasca. 4 estrangeiros. Desculpa, mano, mas o Flamengo é muito favorito nessa Libertadores. Mas é muito. É mais muito. E hoje, contra o Milionários, vou te falar uma coisa. O jogo é complicado, por ser time colombiano, mas o Flamengo é muito favorito. Olha a escalação do Flamengo. E hoje eu vou te falar uma coisa. Bruno Henrique, Pedro, Everton Cebolinha e De Rascaeta vindo por trás. Faça-me um favor. Que time é esse, mano? E com o Tite ainda no controle, com o Tite. E meu medo ainda, vou dizer, graças a Deus que o meu poderoso Corinthians não está nessa Libertadores. Está na Sul-Americana. Porque eu acho que o único time que dava para bater de frente com nós é o Flamengo. Graças a Deus que o Corinthians está na Sul-Americana. Então, por isso... É o único do Brasil todo que você acha que pode bater com o Corinthians. Com o Corinthians. Por isso que na Sul-Americana vai dar Corinthians e na Libertadores vai dar Flamengo e River. Eu tô prestando atenção aqui, você falou do Léo Pereira, eu tô vendo que o outro Léo também, o Léo Ortiz, que chegou agora há pouco, né? O ex-capitão do Bragantino, está também no banco de reservas. Você acha que em algum momento o Léo Ortiz vai passar a ser titular desse time? De repente repetir a dupla de zaga ali com o Fabrício? Eu já trabalhei com o Tite. Vai ser por meritocracia, que essa palavra é difícil, nem sei o que significa esse raio de meritocracia, que eu não sei. Quem tem mais mérito, treino, quem fez mais, quem, sei lá, treinou mais, treinou melhor, Então tá bom, vou te falar uma coisa. Por Pega mérito. um cara da sexta série igual eu. Por que não fala quem tem melhor desempenho? Pra mim ficaria mais fácil. Falar meritocracia pra mim, eu ia ter que olhar aqui no Google e ficar, professor, agora que eu tô entendendo. Mas sabe por que a gente usa? Fala a língua do boleiro. O Tite gosta dessa expressão. Mas fala a língua do boleiro. Vai falar a meritocracia. Sabe uma coisa, quem se esforçou quem se esforçou mais vai ganhar a posição. É isso, né? Então, se você fosse minha treinadora, eu já gostaria de você. Porque você está falando a minha linguagem, a linguagem do boleiro. Então, voltando ao assunto, olha o banco do Flamengo. É isso que eu ia falar, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas. Não tem Gabigol, Nossa. E não tem o De La Cruz. É aí que eu falo pra vocês. É o único que eu poderia ter medo é do Flamengo. Graças a Deus que eles estão na segunda divisão da América do Sul, que é a Libertadores. Graças a Deus. Olha, mas de repente eles podem se encontrar aí na decisão da Recopa. Aí é só o ano que vem. O ano que vem a gente conversa. Esse ano não. Tem 2025, ainda tem 2024. E o que eu acho curioso do Flamengo é que assim, o Flamengo vê brecha no mercado, ele não tá nem aí, ele vai para cima, né? E ele sai gastando. Sabe o que é isso daí? É porque ele não quer deixar os outros clubes se reforçarem. Deixa eu perguntar uma coisa pro Dinei. E um Neymar aí, hein, no meio, imagina. Você tá louco, não? Aí é mais forte. Aí fica mais forte que o fica mais forte que o Corinthians? Fica mais forte que o Corinthians. Aí fica difícil, né? Aí eu fico com medo. Se eles conseguirem trazer o Neymar. Dá pra disputar a Sul-Americana. Aí eu fico com medo. Se o Neymar. Porque eu sou fã do garoto, do menino. Não, agora não é mais menino, Como agora é é o que ele ficaria ali onde? Rapazinho, Seria o quê? Um Bruno Henrique, Neymar? Pedro e Neymar? Na minha opinião, eu vou te falar uma coisa. Arrascaeta, Neymar, Pedro e Cebolinha. E o... Tira o BH? Tira o BH, então. Ou se não, Pedro e Bruno Henrique. Tanto faz. Entendeu? Eu jogaria assim, mano. Aí, pode falar, quando não tem poderoso timão, não tem seleção, não tem nada. Não tem Parmeira, não tem nada. Mas eu vou te falar uma coisa, esse time do Flamengo é embaçado, mano. Nossa. E outra, tem mais. E trouxe um cara agora que ele arruma o time. O Tite pode ter 1000 defeitos, sim, mas ele arruma o time. Ele controla, mano. Ele arruma, mano. Controla o ambiente. Isso, o vestiário, tudo que você possa imaginar, ele já tem tudo na mão lá. Ele já tem os jogadores na mão. E eu vou te falar uma coisa, esse é o medo agora do Flamengo. O Flamengo, até então, os treinadores não tinham muito vestiário, não tinha muito, sabe? E ele arruma o time. Esse é meu medo agora, graças a Deus que eles estão na Libertadores. E ele tem um time na mão que, assim, ele não precisa pensar no sistema de jogo dele para cada jogo. Ele só precisa colocar o time em campo e falar, pessoal, vai. A gente treinou. Pô, só tomou um gol no Campeonato Carioca. Só um gol. E tá invicto, né? Tá invicto. Pô, pra vocês verem, mano. Esse Flamengo aí vai dar trabalho, hein? Graças a Deus que vocês estão na segunda... Se o Flamengo jogasse uma Premier League, será que ele ficaria entre os daria trabalho primeiros? Os caras lá, na boa. Esse time aí, entrosado,
Vai bem, hein? Daria trabalho, com certeza. E com o De La Cruz no meio campo ali... Esse time do Flamengo, mano. E eu tenho outros jogadores que eu gosto. Tem o Eric Pulgar também, que eu esqueci. Então, é Rossi, Varela, Vinha, o Pulgar e o Arrascaeta. 5 gringos aí no time, 5 sul-americanos. O time do Flamengo é muito bom, mas tem outro jogador que eu gosto muito também. Gosto muito do Alan, que era do Atlético Mineiro, canhotinho. Ele é bom jogador também. Você vê ali, ó, o Ayrton Lucas tá no banco. Léo Pereira no banco. Alan, Vitor Hugo, tem o Luiz Araújo. Porra, esse time do Flamengo, eu vou te falar uma coisa. Dá uns 3 desses aí lá no Corinthians caia bem. Até o banco. Uns 3 desses no banco do Flamengo caia bem no Corinthians. E esse que tá na foto, o Pedro, que é o destaque aí na escalação da equipe do Flamengo. Aí eu sou fã desse menino. Esse menino, eu sou fã dele. Eu sou fã dele não só como jogador, como pessoa também. Pela postura que ele tem dentro de campo, sabia? Eu acho bonita a postura do Pedro, sabe? E ele, quando ele faz gol, ele reverencia a torcida. Na minha opinião, hoje ele é o melhor centroavante aqui em atividade no nosso país. Aqui dentro do Brasil. Depois daquele tapa que ele levou na cara, se ele quisesse... desculpa. Se fosse pra ele sair... Aline, se fosse você, Dinei. Aline, nós ia tudo para a delegacia. Nós ia se embolar. Não vou mentir pra vocês, não. Então, ele é profissional. Porque ele ainda ficou... Foi aí que não saiu, não deu as costas, ficou, esperou o cara sair, esperou o time, a diretoria, não sei que conseguiu convencer ele, esperou a diretoria dar um jeito ali naquela situação e tá aí agora como titular invicto do time. Posso falar uma coisa pra você, Aline? Foi aí que ele ganhou meu respeito. Se é um cabeça fraca igual eu, a gente ia se embolar no vestiário. Mas eu gostei da atitude desse menino, sabe? Um cara tranquilo. Ele poderia tumultuar o vestiário. E ele ainda sacou a razão, porque o outro que bateu... Sim, então, mas um ignorante igual eu já queria sair na mão. Aí quem ia ser errado sou eu, porque eu tô batendo ainda no cara da comissão técnica. Eu poderia ser errado porque ele é meu superior. Sim. Mas eu não ia querer nem saber, filha. O ônibus ia vir no tumulto, o avião ia vir no tumulto, o avião é capaz até de cair comigo. Nós ia se embolar no avião. Agora, o Flamengo, assim, teve muita habilidade para conseguir manter o Pedro, porque ele poderia simplesmente falar, não quero ficar num clube onde eu sou agredido. E outra, ele poderia, sabe, se ele entra na FIFA, por ele ser agredido, ele poderia cancelar o contrato dele, causar um problema pro Flamengo. E o Flamengo perdeu o passe do Pedro. E esse moleque é tão boa gente, por isso que eu gosto muito dele, porque por causa dessas coisas, o Flamengo ia perder o passe, porque ele foi agredido no seu local de trabalho. Não pode. Podia dar uma confusão maior. Né? E ele não fez, né? Eu não lembro o nome do cidadão e nem quero falar. Não, você tá louco. Né? Mas é da comissão técnica. Mas o flamenguista tem que dar valor para esse jogador. Sim. Não tem... isso aí. Bom, boa sorte então para o Flamengo, que está estreando na Libertadores esta noite. Vamos conferir os jogos da Libertadores nesta terça-feira, os jogos da primeira rodada e assim os jogos que na realidade abrem, né, a Libertadores 2024, que assim não chega a ser uma Sul-Americana, mas é uma competição que empolga o torcedor fica sempre querendo saber não vale o que nada. está acontecendo. Esse campeonatinho não vale nada. Além do Milionários contra o Flamengo, tem jogo às 7 da noite do Cobresal contra o Barcelona de Guayaquil, ou seja, jogo do grupo do São Paulo. Esse Barcelona é fraco. Não, esse é o Barcelona original. Não, o Barcelona bom é da Espanha, por isso que eu falo. Tá vendo? O genérico é o da Espanha, esse daí é o original. O Barcelona do Equador. Cobresal. De Guayaquil. Faça-me um favor, Barcelona bom da Espanha. Com certeza, eu tô achando que o da Espanha é o Barcelona bom é da Espanha. Vocês querem falar que o jogo da Sul-Americana é melhor que a da Libertadores? Tem que ter Barcelona genérico. É genérico que vocês falam, né? É isso? É genérico? Agora que eu tô aprendendo, né? Então, vai, que mais? Fala. O Grêmio joga às 9 da noite na altitude de La Paz contra o The Strongest. Jogo complicado, mas não é contra o The Strongest, é contra a altitude. Aí é complicado. 3.600 metros. Eu acho que o empate lá pro Grêmio já tá de boa. Você jogou em La Paz? Joguei, pelo amor de Deus, não consegui nem respirar. Você tá maluco. Não dá, mano, não tem nada. Você ficou um tempo lá, ou você chegou e já jogou? Não, nós chegamos um dia antes, você tá louco, filha. Não dá. Até pra falar, você deve ouvir um twin, né? E outra, você fica com medo de esticar, dar o pique. Você se controla. Nisso que você tá se controlando, tá pra correr, os caras estão passando por cima. Você tá louco. É desumano. Por que dá medo de correr, de você desmaiar? Falta de ar, desmaiar, entendeu? Eu já sou meio tonto por natureza. Imagina, com tonto com ar, não é mais tonto ainda. É porque assim, enquanto você está se preocupando em controlar a sua respiração, em garantir o ar, os caras estão jogando futebol. É isso que eles levam vantagem. Por isso que a maioria das vezes, eles ganham jogos lá por causa disso.
E Você por não que consegue ficar concentrado não, nunca. só em jogar futebol. Não, você fica com medo. E outra, por que a diferença quando eles vêm aqui, eles tomam de 4, 5? Por causa disso, eles sabem jogar lá na altitude. E a gente lá, a gente fica com medo. Isso aí eu acho que é muito desumano. Eu ficava com medo. Eu ficava muito com medo, sim. De faltar o ar, sabe? Você dar um pico. Imagina você ficar com falta de ar. Você tá louco. Mas aí também não tem como tirar, né, a altitude dos campeonatos, porque é a cidade dos caras, então assim, eles têm que ter a vantagem. Quando eles vêm pra cá, eles têm a desvantagem. Então, acho que não tem como, né? Infelizmente, a gente tem que lidar com isso aí, O Flamengo com a também natureza. tem uma pequena altitude, Não, se é que é possível isso. Não, São 1.000 metros a menos lá. Né? Não, mas lá ainda dá pra jogar tranquilo. Lá eu já joguei lá. Mas é melhor ir antes da acostumar. Não, sim, mas não é igual lá na Bolívia. Né? Lá na Bolívia é terrível. Lá ainda dá para você controlar o jogo melhor. Não que vai ser fácil pro Flamengo também, entendeu? Mas já é diferente. É diferente de você jogar lá na Bolívia. Às 9h30 da noite tem o grande Deportivo Táchira, da Venezuela, recebendo o River Plate, que é o River Plate da Argentina, né? Tem o River do Uruguai também, né? Mas esse aí é o River Plate da Argentina. Não, você quer me provocar de novo. Qual que é o melhor? Não, só estou especificando. O River do Uruguai. Que não está disputando nada. Eu pensei que você estava torcendo pro River Plate na Libertadores. Não, na Libertadores eu quero que dê uma final Flamengo e River Plate, por ser na Argentina. Vai ser da hora, Flamengo e River Plate lá. E às 11 da noite, o jogo mais esperado por Dinei, que é o horário predileto dele para assistir jogos, Universitário do Peru contra a LDU. Nossa, que jogão, hein? Aí vocês falam, a Libertadores é melhor que a Sul-Americana, olha o jogão. O Universitário do Peru contra a LDU. Nossa! E sabe quando eu vou perder tempo com isso? Nunca. Ele prefere ver o Coquimbo Game ou... Não, bonito e... Eu prefiro ver lá o lado da Sul-Americana, como é que chama lá? Como é que vai jogar do grupo do Corinthians lá? O Nacional do Paraguai. O Nacional do Paraguai e o Argentino Júnior. Melhor jogo. Se bem que... Vamos fazer uma enquete aqui. Qual que é o melhor jogo? Nacional do Paraguai ou o Argentino Júnior? Ou esse Universitário do Peru? LDU de Quito. Qual que é melhor? Fala. Eu assisto das 23 horas, Universitário e LDU. E você? Eu também, né? Não vou... Eu sabia, vocês é tudo contra o Corinthians. Não pode, quando eu falo pra vocês. Contra o Corinthians. Mas o time do Argentino Júnior, o Argentino Júnior Nacional não é melhor que esse jogo aí? Não. Você tá com aquela síndrome de perseguição, Dinei? Você tá, viu? Você tá prestando atenção? Tô não. Eu acho que esse jogo é melhor que esse daí. Esse aí ninguém assiste, esse aí passa batido. Bom, a ver, nós vamos acompanhar aí e amanhã vamos repercutir também, né? Os resultados dos jogos desta terça-feira, em especial dos jogos da Sul-Americana, a grande competição do continente. Aquela que é épica, top das galáxias. Top dos tops, né? E a gente continua falando aqui das competições, porque, por exemplo, amanhã tem a estreia do Palmeiras, quarta-feira, mas é pela Libertadores, não é pela Sul-Americana, vai ser pela competição 2 aí, da Conmebol, que é a Libertadores. O jogo vai ser às 9h30 da noite, né, contra o São Lourenço, lá na Argentina. Vai contar, como a gente já disse, com o menino que chegou do Novo Horizontino, o Rômulo. Bom jogador. Né? E daqui a pouco a gente vai ouvir o Vanderlan. Mas o Palmeiras deve ter um time alternativo mesmo lá na Argentina. Até que não dá para pensar muito não, né, Dinei? Eu acho que é diferente do Flamengo. O Flamengo já está com as duas mãos na taça. O Palmeiras não. Já tem um jogo muito difícil contra o Santos no domingo. E se eu sou o Abel Ferreira, eu faria o mesmo. Levaria um time alternativo, porque ainda você tem tempo de recuperar na fase de grupo da Libertadores. Então, por isso que ele está indo com o time alternativo e vai deixar o time titular contra o Santos. Então, o Abel está correto. Mas é um time alternativo, né, Aline, em que ele pode ter bons valores, como, por exemplo, o Gomes, que está 2 jogos aí recuperado de lesão e ficando no banco de reservas. O Gomes, de repente, pode atuar. Não tem esse problema de altitude. Então, a gente até conversou sobre isso, que o Abel tem um banco bom e bons jogadores para atuar, bons jogadores nas posições, né? Mais de um jogador por posição para atuar ali na linha de frente, que ele confia. Então, acho que vai bem. O Palmeiras tem tudo para ganhar esse jogo, mesmo com um time misto. Eu acredito. Tanto deve ir com um time misto que o departamento de imprensa do Palmeiras selecionou hoje o garoto Vanderlan para
falar sobre a disputa da Libertadores. Imagino, o lateral, né? O lateral esquerdo, imagino que seja uma tendência que ele atue na vaga do Piquerez, né? Achei que poderia até ser o Caio Paulista, de repente, né? O Caio Paulista foi passear no Palmeiras, né? Não joga, não faz nada. Então. Não vou, Homem do bom e do melhor. porque assim, então... Eu acho que ele não queria ele trabalhar, saiu- porque ele ele sai saiu- de uma posição titular para ser reserva em outros. Ele nem entra, nem joga, nem nada. Terceira opção da Acho que lateral ele não gosta esquerda. muito de jogar E futebol. ele saiu de um time que tem mundial para que não tem mundial. Você não vai entender, mano. Um time que é campeão de tudo. E tem mundial, o outro não tem. Depois eu que te provoco, né, Xará? Você vai ver. Vamos ver o que é que o Vanderlan fala a respeito da estreia do Palmeiras na Libertadores. Você me paga, Dinho. Sobre a motivação, eu acho que não tem motivação maior do que vestir a camisa do Palmeiras. Isso é a principal motivação. E é uma tecla que o Abel sempre vem batendo, falando com a gente, para a gente se preparar sempre, estar sempre pronto, porque uma hora a oportunidade vai chegar e aí vai depender de você. O que eu controlo é a minha preparação, meu treino, minha recuperação, minha alimentação. Então eu sigo muito esses conselhos do Abel e graças a Deus pude jogar bem na Vila Belmiro e espero fazer mais um grande jogo na Libertadores. É isso, como o Abel sempre fala, jogue quem jogar, nós vamos jogar para ganhar. E mais uma vez a importância de estar todo mundo pronto, todo mundo se dedicando no dia a dia, então a oportunidade apareceu e a preparação foi muito boa e creio que nós faremos um grande jogo. Valor, né? É bom lateral esse menino, Odinei. Eu gosto muito dele, viu? Todas as vezes que eu vejo ele atuando no lugar do Piquerez, ele é bom lateral, sim, pô. Ele entrou no jogo contra o Santos, foi bem. Sim. E ele só não é titular por causa do Piquerez tá. Mas o dia que vender o Piquerez, pode ficar tranquilo. O Piquerez tá meio cansado, né, Aline? Será que é a irmã do Neymar? Eu vou te falar uma coisa, eu gosto de ver esses meninos... Eu gostei. É fofoca aqui mesmo? Ô, mas que assim, eu tô tentando falar uma coisa séria, do nada ele solta essa. É programa de Sabe o que eu tava falando? É mesmo? Sai com ele mesmo? Gente, vamos voltar pro futebol, né? Vamos falar de futebol. Só um... Você tá querendo colocar uma pauta polêmica aqui no meio da nossa bola, né? Não tem nada a ver. O Dinei tá querendo falar disso, a cara dele, de vez em ficar do meu lado. Não, gente, que eu ia falar? agora virou aqui turma do Leão Lobo. Porque, sabe o que eu ia falar? Que eu gosto de ver esses meninos falando, gravando vídeo nesse começo. Eles têm um ar de tipo, nossa, fazendo uma coisa aqui, tipo, aquele ar de ansiedade. Que tem jogador, quando ele fica experiente, ele parece que tá com um saco cheio de gravar vídeo. A gente tá aqui, vamos dar o nosso melhor, uma cara fechada, assim, um olhar pra baixo, é isso, Deus nos abençoe, tchau. Ele nem dá tchau, ele já sai andando. Já viu o jogador que tem experiência dando entrevista? Ele tá lá falando com o repórter, chato, né? Ele não dá nem tchau, ele vira e sai andando. É muito chato no final. essa de hoje, né? Nossa, Chato, né? esses meninos, quando eles chegam, eles têm um ar de ansiedade que quer fazer até na entrevista diferente, cara. Até sendo gravado é diferente. Sabe o que eu acho? Essas coletivas é muito chato, esses atletas. Fica ali, não falando com nada, sabe? Antes era legal, que você já pegava o jogador no calor da partida. Você já pegou... E podia falar com qualquer um, né? Dava cada tumulto essas entrevistas no vestiário. Pô, você falava umas merda aqui, você falava mal do seu próprio companheiro. Isso aí gerava uma confusão no vestiário. Mas aí, como é que era? Chegava no vestiário, o pessoal já estava sabendo? Porque no dia seguinte já é o pau fechado. Na representação. Porque as mulheres sabem tudo, as mulheres ficam escutando rádio. Blá, 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 blá. A mulher falou o Dinei falou de você, Frank. Nossa, aí você falou, mano, você vai falar de mim no ar, mano. Antigamente você já pegava o atleta no calor da partida. Entendeu? Já aconteceu com você? Já falaram mal de você, seu companheiro? Eu já falei mal de vários já. E foram cobrar você no vestiário? Mas, pô, irmão, esqueci, meu, desculpa. Aí você joga uma... A cabeça tava quente. Tava quente, aí você pede desculpa pro grupo. Desculpa, quero unir aqui, ó. Pra ficar bom pra tudo. Você lembra que o Marcos... É tipo reclamar do chefe nacionalmente. Você lembra que o Marcos, ele ia por umas entrevistas... O Marcos era um deles. Ele falava assim, depois no vestiário os caras vão ficar mexendo. Isso, Mas não era legal as entrevistas? Claro. Os repórteres... Mais espontâneo. Os repórteres, até nos treinamentos, era até legal que você, vamos supor, a Record pegava a Aline, a Globo pegava o Dinei, o Frank ia com a Cultura. Então, eles pegavam as entrevistas das pessoas e era legal até para assistir. Pô, a gente esperava o quê? No Globo Esporte da Vida, aqui no Esporte da Record, qualquer um, você esperava as entrevistas dos caras depois do jogo, era legal. Agora não, agora fica naquela coletiva aqui, fica assim, eu não perco nem tempo para assistir. E outra coisa, dependendo do resultado do jogo, você sabia já onde você ia, Você né? já ia. O cara que perdeu. fala... Vou lá no Dinei, que ele vai falar alguma coisa. Eu já peguei o futebol quadrado, viu? Já peguei Você já é nos polêmicos, já é para saber onde quer dar audiência. E quando também o cara falhar, o goleiro, o zagueiro falhou, você já pegava quem?
também o zagueiro que falhou que o resultado já é pra cima. Pô, não era eu legal? acho que os repórteres nem falavam mal que o jogador tava saindo à noite, que ele tava lá junto com Não, o jogador. eu bebi com um monte deles. Ninguém nem falava, Nossa, você tava lá junto. Mas sabe o que eu achava legal? Eu saía com esses caras depois, não só eu, o Vampeta, os caras, a gente tinha uma relação legal com os repórteres. O que eu achava legal é que a gente sabia separar. Quando a gente jogava mal, eles falavam mal e a gente entendia. Mas a gente era parceiro, era Você parceria. não ficava nem um pouquinho bravo, puta, tava lá bebendo com o mal, cara não, e aí... Mas aí a gente tem que ser... Mas a gente tem que ter também, sabe... Você tem que saber que quando você jogou bem, quando você jogou mal. O cara não vai ser sacana com você, pô, o cara quer destrinchar, não. E outra coisa, como você tinha uma certa liberdade também, você poderia chegar... Quando o cara pegava pesado, eu falava, irmão, pô, pega leve pesado, aqui aconteceu isso, aconteceu isso aquilo. tinha também, tinha. Agora, pra você conseguir falar com um jogador que joga, você tem que passar por uma assessoria, entrar numa fila de espera. Isso que eu ia falar. E aí... A gente chegava no treino, os caras estavam lá resenhando com a gente. Era bem melhor o futebol. Hoje tá muito chato. Você perdeu, Aline, você perdeu. Eu já cheguei no futebol quadrado. Eu tava vendo uma... Futebol quadrado é ótimo. Aqui o povo já tudo assim, enjauladinho. Eu tava vendo esses dias um desses especiais que tem, e aí tinha o Tafarel, né? Falando sobre a época que ele treinava. E, ele contando que ele saiu no soco com um torcedor do Brasil, que ele tava lá treinando e o treino era aberto. E aí o cara começou a xingar ele lá de boa. E ele disse que o sangue subiu. Tafarel, né? Isso. Que é um cara difícil de você tirar ele. Exatamente. Aí ele disse que subiu. Mas assim, é uma entrevista de... Você lembra do Romário com o Edmundo? Aí ele disse que subiu, deu um soco. O rei, o bobo e o tonto. Que o Romário... O príncipe, o rei, o príncipe e o bobo. Você lembra disso? O que pegaram o Romário agora, nós tem o bobo, né? Que é o Edmundo. Parece que é outro mundo. Aí ele fala que o torcedor bateu nele, aí no outro dia ele tinha jogo, tava com ponto na testa, porque ele levou o soco. Falei, isso é outro tempo. Imagina um negócio desse acontecer. Acho que é impossível, assim, hoje em dia. O futebol tá muito chato, filho. Futebol muito chato. Hoje você vê, né? Quando a gente jogava, os repórteres, ou mesmo para a gente dar entrevista nos canais de televisão, eles vinham falar com a gente mesmo. Falaram, pô, dá para você participar? Hoje não, hoje você tem que falar com A, com B, com C, tem que pedir autorização para o empresário, autorização para o clube. Antes não, o clube já liberava, você quer ir, vai. Não, hoje está muito chato. Olha, falando em futebol chato, ele pode ficar mais chato ainda por causa desse Textor aí, que tá o John Textor, o dono da SAF do Botafogo, que está... continua, né, promovendo aí insinuações acerca de benefícios para o Palmeiras nas últimas 2 temporadas, só que aí ele já espalha a sujeira para todo lado, fala do Palmeiras, mas aí fala que o São Paulo compactuou, que os jogadores fizeram um corpo mole em jogo do ano passado, fala do Fortaleza, ou seja, espalha por todo mundo. Aí o que acontece? O pessoal está possesso da vida com o John Textor. O Palmeiras emitiu uma nota ontem falando que já estava, né, tomando medidas cabíveis. O Fortaleza divulgou nota. O São Paulo ontem divulgou nota e hoje o presidente Júlio Casares também resolveu falar a respeito desta polêmica envolvendo as declarações do John Textor. A gente vai reproduzir a palavra do Júlio Casares. É um pronunciamento um pouquinho maior do que o que a gente está acostumado a colocar aqui no nosso Link Esporte Clube, mas é um aspecto importante porque na sequência tem uma informação já complementar a respeito disso. Vamos ouvir o Júlio Casares falando a respeito das declarações do John Textor sobre manipulação dos jogos aqui no Brasil. Eu quero aqui colocar o nosso repúdio às declarações insensatas do senhor John Textor. Lamentavelmente, as colocações expressadas por ele atingem várias instituições e também atingem o São Paulo Futebol Clube, uma instituição de 94 anos que sempre defendeu valores éticos e morais. Isso não pode ficar assim. O São Paulo tomará e está tomando medidas práticas, objetivas, junto ao STJD, junto à esfera civil e junto à esfera criminal. É lamentável que instituições importantes do nosso futebol sejam atingidas por um ato impensado, irresponsável e sem nenhuma conotação ao Botafogo. Ele é dono de uma SAF. O Botafogo, como instituição, tem o nosso respeito, a nossa admiração. Fica aqui a posição do São Paulo de repudiar tal medida, de repudiar tal declaração, atitude que não ajuda o futebol, não contribui ao futebol. Se ele afirma ter ocorrido irregularidades, que ele prove, que ele mostre documentos,
mas não fale abertamente, atingindo milhões de torcedores, atletas, uma instituição, homens que construíram marcas importantes, como é o caso do São Paulo Futebol Clube. Portanto, a nossa indignação é tamanha. E representando essa nação de 22 milhões de torcedores, eu quero deixar aqui muito claro que nada vai ficar escondido. O São Paulo quer esclarecimento. Ele terá a oportunidade de esclarecer o que ele manifestou, o que ele afirmou. Se são questões subjetivas, que ele se retrate. Se são questões objetivas, que ele demonstre a veracidade do que ele falou. Mas antes de mais nada, preliminarmente, estamos aqui para defender atletas, funcionários, dirigentes e a própria torcida do São Paulo Futebol Clube. Uma instituição de respeito. Portanto, para finalizar, eu quero dizer ao senhor John Textor que se ele não conhecia a instituição São Paulo Futebol Clube, agora ele vai começar a entender o que é ser São Paulo Futebol Clube no cenário do futebol brasileiro. Porque, de repente, né, Dinei, ele tá assim, trabalhando não contra a própria categoria, mas assim, ele está fazendo, entre aspas, inimizades com os outros gestores do futebol, dos outros clubes, né? Isso pode ser complicado aí, eu não sei até onde ele quer ir com isso. Frank, eu acho que eu vou te falar o que eu penso. Eu acho que ele vai ter que provar esse teste. Eu gosto muito do Casares, do presidente de São Paulo. Eu amo esse cara. Eu sou muito amigo dele, eu adoro ele. Ele faz um excelente trabalho no São Paulo Futebol Clube. Prometeu vir aqui nas próximas semanas. Não, gente boa demais, eu adoro ele. O Casares é gente finíssima. Ele é parceiro mesmo. Mas o cara vai ter que provar, entendeu? Ele vai ter que provar que isso aí é muito sério o que ele está falando. É muito sério. E eu vou te falar uma coisa, tem que fazer uma CPI sim. E ele vai ter que provar, é só isso que eu posso falar, ele vai ter que provar. O Dinei estava falando ontem que a categoria dos jogadores é desunida no país. Eu acho que os times, todas as categorias que envolvem o futebol brasileiro são desunidas no país. Por que o Textor está fazendo todo esse bafafá? Porque ele perdeu o Brasileirão ano passado. Se ele tivesse vencido o Brasileirão ano passado, aquele último jogo, ele não estaria fazendo isso. Ele não aceitou ainda, ele não engoliu. Pro futebol. Não é por ele. É por ele. Ele não engoliu ainda que ele passou mais da metade do Campeonato Brasileiro no primeiro lugar e ele foi derrotado porque o time começou a decair e aí não conseguiu se manter lá nos pontos corridos. É isso, é por isso que ele está fazendo isso. Se ele realmente acha que o VAR foi injusto, se ele realmente acha que existe um movimento pró-Palmeiras, mesmo ele estando lá no primeiro lugar do Campeonato Brasileiro, ele teria ido falar com o presidente do São Paulo, até a própria presidente do Palmeiras, para ver se é isso mesmo, teria marcado reunião com o presidente do Flamengo, do Fluminense, convocado toda a galera, todos os presidentes ali dos times importantes, e falar, gente, tem uma coisa muito errada acontecendo. Vamos falar com a CBF que os árbitros estão a favor de um time só? Vamos entrar todo mundo junto com uma ação? Vamos fazer isso? Não, ele está fazendo isso porque o time dele perdeu. Se o time dele tivesse ganhado, ele não estaria fazendo. Com 14 pontos de vantagem, né, que é o que o Botafogo tinha no campeonato. Bom, o fato é que é o seguinte, você falou de investigação, Dinei. O Senado está confirmando a CPI da manipulação de resultados. Mas essa CPI vai investigar o quê? O que já vinha sendo investigado, por exemplo, pelo Ministério Público lá de Goiás, naquela operação penalidade máxima e tal, que puniu vários jogadores, que é o assunto relacionado às apostas. Sim. Então, o Senado está confirmando que mais de 100 partidas serão investigadas nesta CPI e que o John Textor será convidado a depor, será um dos primeiros a depor nesta CPI da manipulação aí dos resultados. A gente tem até o destaque aí do Senado. É o senador Jorge Cajuru, que é jornalista, ele que está encampando aí esta CPI e confirmando que vai ouvir o John Textor. Mas só que assim, o que a gente tem que... Aí é de apostadores, isso, né? Que a gente... Isso que a gente tem que deixar claro, que as coisas aí não se relacionam. Aí é de apostadores. Né? O Textor fala de benefícios ao Palmeiras, que seriam benefícios esportivos, para o Palmeiras ganhar campeonato. Aqui, com relação a benefício a apostadores, né? De apostadores também é complicado, porque já envolve o jogador. Mas é o tipo... envolve atleta. Mas esse é o tipo de investigação que tem que ter. Tem que ter, lógico. Né? Esse é o tipo de investigação que tem que ter, como a do Textor também, se ele apresentar argumentos, se ele apresentar provas. Plausíveis que abram, né, uma nova investigação. Mas é muito sério isso daí, viu, mano? Isso aí é aposta, mano. Isso aí pode complicar muita gente, viu, gente? Mas muito. E com certeza tem muito. E a gente vai ter que esperar para conferir, né, seu Dinei?
Amigo, você serve para você, mas eu queria saber o que leva alguns atletas a entrar nesse meio, sabe? Não dá para me entender, mano. Eu não entendo. Então, talvez num time menor, né, a gente consiga não entender, porque é um ato ruim, né? É óbvio, é um legal. Universo à parte, né? É um universo. Mas assim, vamos supor, às vezes o cara compra com muito dinheiro. Chega lá para um cara, eu fiz uma aposta grande aí e eu quero que você sofra te dou 100 mil e o cara ganha 5? Aline, eu entendo o que você está falando. Num time menor agora. Na segunda, terceira divisão, o cara vai lá, fala assim, o cara que existe mais. Tá 6 meses sem receber, o cara recebe 2 contos por mês. Mas aí pode falar uma coisa, vai o caráter da pessoa também. Vai o caráter. É o caráter do ser humano. Pera aí. Isso daí acaba com sua carreira. Acaba com sua carreira. Isso, eu posso ficar mais. Eu posso ganhar R$1.500. Se o cara vir me oferecer aqui 50 mil, eu vou querer ganhar meu dinheiro pelos meus esforços. Eu não vou fazer aposta nem nada, porque isso aí só vai arrebentar pro atleta. Vai arrebentar, isso uma hora arrebenta. Porque você vê, hoje o pessoal aqui no Brasil está pegando muito sério nesse negócio de casa de aposta. E já aconteceu com alguns jogadores no ano passado. Então, meu amigo, eu acho ainda que se puxar, vem mais coisa aí. Bom, ô Dinei, bora assistir o Corinthians, que vai jogar daqui a pouco. Tô ansioso para ver o Corinthians. Não é o Corinthians, é o todo-poderoso Timão. Tô ansioso para ver o Corinthians na Liberta, na Sul-Americana. Imagina, é a maior audiência que vai dar hoje à noite, né, Flamengo? Apesar que eu vou ser para você, são as duas maiores torcidas do Brasil que vão estar no melhor campeonato, que é a Sul-Americana, e o outro vai estar no segundo. Olha que noite nós vamos ter. Sul-Americana e Libertadores. Corinthians e Flamengo. Só por Deus. E amanhã me aguenta, hein? Corinthians, é bom você ganhar, porque senão amanhã vai ser um chororô desgraçado isso aqui. Senão amanhã a gente que aguenta, né? Galera, Link Esporte Clube, você sabe, né? Se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações, deixa like pra gente aí na nossa transmissão e compartilhe. Participe sempre das nossas transmissões, tá? São 3 edições diárias, nosso boletim às 10 da manhã, com o comando da Aline Bravo, depois a nossa resenha do meio-dia, que amanhã terá o Amaralzinho como convidado especial. Não fica fora dessa, vem conferir com a gente. E a nossa resenha tradicional aqui das 6 da tarde, que faz sempre esse pré-jogo quando a gente tiver bola para rolar à noite. E pega o rescaldo do dia também, traz as últimas informações e as novidades para você, tá bom? Dinei, obrigado, cuidado com o coraçãozinho hoje à noite. Vai Corinthians, vai Corinthians! Valeu, Line. Tamo junto, até amanhã. 10, né, Aline? Amanhã às 10 estamos aí, hein? Quero você aí. É isso. Bora. Aí, gente. Junto com a gente aqui no Link Esporte Clube. Tchau.